o mais pobre da turma. Havia uma garota na classe chamada Gu Vanvan, tão rica que sua família tinha minas. Uma vez, num tédio de verdade ou consequência, ela perdeu. A aposta era de 90 mil. Todos achavam que ela voltaria atrás. Ela transferiu o dinheiro na hora. Na observação, 4 palavras. Perdeu, pagou. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Os pratos de frutos do mar que eu nunca comia no refeitório, comecei a pedir todos os dias. A loja de chá na entrada do dormitório. De trabalhar lá, virei cliente fiel. Os materiais de estudo para pós-graduação ao lado da biblioteca, finalmente pude comprar o conjunto completo. Ela nunca me perguntou quanto eu gastei, eu nunca me expliquei. 4 anos depois, no dia da formatura, minha conta tinha 82 centavos. O dinheiro dela tinha sido suficiente exatamente até eu receber o diploma e a oferta de emprego. Mais 4 anos se passaram. Debaixo de um viaduto, vi uma figura encolhida, rosto sujo, roupas esfarrapadas. Mas aqueles olhos eu reconheci. Gu Vanvan. Ouvi dizer que sua família faliu. Os pais fugiram, e ela ficou sozinha para arcar com todas as dívidas. Me agachei, estendi a mão. Vem comigo? Ela congelou. Lágrimas jorraram na hora. Quando o telefone tocou, eu estava no 3º andar do refeitório, comendo arroz branco e uma sopa grátis. A tela do celular acendeu. Zoual. 2 palavras. Apertei o botão de atender, com os dedos sujos de grãos de arroz. Shenxi, cadê você? A voz de Zoual estava cheia de barulho. Ao fundo, música e risadas. Refeitório. Vem logo. KTV Jinbiu Yuan, sala 302. Aniversário da Vanvan. Franzi a testa. Gu Vanvan, a garota mais rica da nossa turma. Aniversário dela. O que eu tenho a ver com isso? Melhor eu não ir. Engoli a comida. Engasguei um pouco. Para de enrolar. Foi a Vanvan mesma que te chamou pelo nome. Vem logo. Desligou. Olhei para o meio prato de arroz que restava. Perdi o apetite. Ir significava ter que pagar. Sistema de rachar a conta. O gasto da noite seria pelo menos 200 ou 300 reais. Isso era metade da minha mesada do mês. Não ir, mas foi a própria Gu Vanvan que me chamou. Eu não tinha muitos amigos na turma, além do Zoual, meu colega de quarto muito extrovertido. Irritá-la não trazia benefício algum. Deixei os talheres de lado, levantei e saí do refeitório. O vento de outono era um pouco frio. Apertei o velho casaco desbotado que vestia. O Jinbiu Yuan não era longe da faculdade. Andei 20 minutos. O porteiro na entrada me olhou, com algo nos olhos. Não liguei. Subi direto ao 3º andar. A porta da sala 302 não estava bem fechada. Lá dentro, a música era ensurdecedora. Empurrei a porta. Uma sala enorme, com mais de 20 pessoas sentadas. A mesa estava cheia de bandejas de frutas, petiscos, bebidas importadas. Gu Vanvan estava no centro, usando um vestido bonito, como uma princesa. Zoual me viu e acenou. Xi, aqui. Fui até ele e sentei no sofá do canto. Ninguém reparou em mim. Todos estavam em volta da Gu Vanvan, rindo, cantando, jogando dados. Eu me senti um peixe fora d'água naquele lugar. O ar cheirava a dinheiro. Depois de um tempo, alguém sugeriu. Cantar é sem graça. Vamos fazer algo mais emocionante. Verdade ou consequência? Um grupo aplaudiu. A garrafa começou a girar na mesa. Eu rezei internamente. Não aponte para mim. Passou de raspão várias vezes. Depois, o gargalo apontou para Gu Vanvan. Todos vibraram. Um garoto gritou. Vanvan, verdade ou consequência? Gu Vanvan tinha bebido um pouco. As bochechas levemente rosadas. Ela sorriu e disse, consequência. Aquele garoto se chamava Liz. Sempre gostava de aparecer. Ele revirou os olhos. Olhou para mim. Vanvan, você se atreve a fazer uma aposta com quem está atrás de você à direita? O Shenxi. Os olhares de todos se concentraram em mim num instante. Meu corpo congelou. Gu Vanvan virou a cabeça e me olhou. Seu olhar tinha aquela curiosidade típica de garota rica, que não se importa com nada. Apostar o quê? Lizzie sorriu. Muito alto. Aposto que você não tem coragem de transferir 90 mil para ele agora. Um silêncio caiu no salão, seguido por gargalhadas ainda mais altas. 90 mil. Liz, e você enlouqueceu? É só uma brincadeira, não precisa exagerar assim. Pois é, como se a Vanvan fosse fazer isso. Lizzie deu de ombros. O quê? Morreu de medo? Se não aguenta, beba 3 copos como castigo.
Ele só queria ver a Gu Van Van passar vergonha. E me ver passar vergonha também. Todos olhavam para Gu Van Van. Senti meu rosto queimar. 90 mil. Um número tão leve na boca deles. Minha mãe ligou outro dia. Disse que ainda faltavam 20 mil para terminar a casa. Ela não conseguia dormir de tanta preocupação. Eu estava ali sentado, parecendo um palhaço. Gu Van Van não disse nada. Ela só me olhou. Seu olhar estava calmo, sem nenhum deboche. Nem compaixão. Era como se ela estivesse avaliando o valor daquela aposta. Zouao cutucou meu ombro e murmurou. Não leva a sério. O Lizzie é um idiota. Mas eu não conseguia não levar a sério. Quando sua dignidade é pisoteada aos pés com dinheiro, você não tem escolha a não ser levar a sério. Gu Van Van, de repente, sorriu. Tudo bem. Ela pegou o celular na mesa e abriu o aplicativo do banco. Todos ao redor congelaram, pensando que ela estava brincando. Ela ergueu a cabeça. Olhou para mim de novo. Qual é o seu número de telefone? Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Só a música ainda tocava. Todos olhavam para Gu Van Van, e depois para mim. O sorriso de Lizzie congelou no rosto. Zouao também ficou atônito, de boca aberta sem saber o que dizer. Senti o sangue subir à minha cabeça. Número de telefone. Ela estava me pedindo meu número. Minha garganta secou. Não consegui dizer uma palavra. Gu Van Van foi paciente. Segurando o celular, ela perguntou de novo. Número de telefone. Quase mecanicamente, recitei uma série de números. Ela baixou a cabeça. Seus dedos voaram sobre a tela. As pessoas no salão se entreolharam. Alguém murmurou. Ela vai transferir mesmo? Impossível, são 90 mil. Só por causa da aparência? Não vale a pena. Eu a encarei. A expressão no rosto dela era muito concentrada, como se estivesse fazendo algo muito comum. Segundos depois, ela baixou o telefone, ergueu a cabeça e olhou para Liz, e pronto. A expressão de Lizzie ficou muito feia. Van Van, não. Gu Van Van o interrompeu, com um tom de voz calmo. Quem perdeu, pagou a aposta. Dito isso, ela pegou um copo de bebida e deu um gole. Nunca mais me olhou, como se aquilo já fosse passado. No meu bolso. Meu celular vibrou, quase tremendo. Coloquei a mão no bolso. A tela acendeu. Uma mensagem do banco. Banco 20. Sua conta poupança de final XXXX recebeu uma transferência de RMB 90.000,00 em 20 às 22h20. Saldo atual, RMB 90.088,82. Aquela sequência de zeros ardeu nos meus olhos. R$ 88,82. Era todo o dinheiro que me restava para viver este mês, mais os 90 mil. R$ 90.088,82. Enfiei o celular de volta no bolso, minhas mãos completamente suadas. Eu me levantei. Todos olhavam para mim. Seus olhares eram complexos. Havia choque, inveja e a expectativa de um bom drama. Não disse nada. Virei-me e caminhei em direção à porta do salão. Zouao me chamou. Shenxi, aonde você vai? Não olhei para trás. Saí do esplendor. O vento frio lá fora bateu no meu rosto. Eu tremi. Minha mente estava em branco. Andei pela rua por um longo tempo, sem saber para onde ir. Passei por uma loja de conveniência 24 horas. Entrei. Fiquei parado na frente das prateleiras por um bom tempo. No final, peguei o macarrão instantâneo da marca mais cara, uma salsicha e um ovo salgado. Paguei R$ 15 no total. Antes, eu só usava comprar o macarrão de saquinho de R$ 3. Peguei minhas coisas e voltei para o dormitório. O dormitório estava vazio. Zouao e os outros ainda não tinham voltado. Fiz ferver água na chaleira elétrica. O vapor do macarrão instantâneo subiu. Foi só então que senti que estava vivo novamente. Sentei-me à mesa, peguei no telemóvel e reli aquela mensagem. 9 mil. Contei aquela série de zeros vezes sem conta. Este dinheiro podia fazer com que a minha mãe deixasse de não conseguir dormir de preocupação. Podia fazer com que eu deixasse de ir à cantina buscar sopa grátis. Podia comprar, ao lado da biblioteca, aquele material de estudo para pós-graduação que sempre quis. Podia fazer com que eu vivesse como uma pessoa. Acabei de comer a sopa de massa, bebi o caldo todo até ao fim. Depois, peguei no caderno e na caneta. As minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas o meu olhar estava lúcido. Na primeira página do caderno, escrevi 4 palavras: plano de 4 anos. Depois, comecei a fazer contas. Universidade, 4 anos, 48 meses no total.
Despesas mensais de subsistência, fixei-me nos 800. 48 meses. São 38.400. Propinas, 5.000 por ano. Os restantes 3 anos. São 15.000 material de estudo para pós-graduação, livros profissionais. Previsto 5.000 construir casa em casa, preciso de 20.000. Assim calculado, totaliza 78.400. Os restantes 11.600. São a reserva de emergência. Não se pode mexer. Escrevi cada conta de forma clara e legível. Estes 9.000 não são uma sorte caída do céu. Isto é a aposta que Guvanvan perdeu. É também o meu sustento para os próximos 4 anos. Tenho de usar bem. Usá-lo para aguentar até me formar. Obter o diploma, encontrar um bom emprego, e depois devolver-lhe este dinheiro com juros. Quando escrevi a última palavra, o céu já estava quase a amanhecer. Olhei para o plano no caderno. O meu coração estava mais calmo do que nunca. No dia seguinte, fui para as aulas. À entrada do edifício de ensino, vi Guvanvan. Ela estava com algumas raparigas, a conversar e a rir-se. Vestia um vestido diferente do que eu tinha visto no dia anterior. Ela viu-me, hesitou por um momento. Depois, virou a cabeça, como se nada tivesse acontecido, e continuou a conversar com as amigas. Eu também baixei a cabeça e apressei o passo para entrar na sala de aula. Entre nós, estavam separados por 9.000, e restavam apenas 9.000. A minha vida mudou. A primeira coisa que mudou foi a comida. Deixei de ir ao terceiro andar buscar sopa grátis. Comecei a ir ao balcão de marisco no segundo andar. Pedir um prato de camarão com arroz por 25 kwanzas. Da primeira vez que pedi, a senhora da cantina até hesitou. Olhou para mim 2 vezes. Sem expressão, paguei, peguei no tabuleiro e fui para um canto. Os camarões eram frescos, elásticos. Comi muito devagar. Cada garfada, mastigava com cuidado. Zoual sentou-se à minha frente com o seu jantar requintado. Xizi. Ficaste rico? Ele viu o meu prato de camarão com arroz, com uma expressão de espanto. Ganhaste na lotaria? Não. Continuei a comer de cabeça baixa. Então o que se passa? Tu estás mesmo estranho. Ele aproximou-se, baixando a voz. O que aconteceu ontem à noite? Comer. Interrompi-o. Zoual, vendo que eu não queria falar, fez uma careta. Não perguntou mais. Apenas me olhava de vez em quando com um olhar estranho. A loja de chá de leite ao pé do dormitório. Antes, só passava por ela. Agora, todas as tardes, ia comprar um copo. O mais barato, limonada, 8 kwanzas. A caloira que trabalhava na loja já me conhecia. Senhor, hoje também é limonada? Eu pegava naquele copo. E voltava lentamente para o dormitório. Conseguia beber durante 1 hora. A água era ácida, com um toque de doce. Na biblioteca, o conjunto mais recente de materiais de apoio para o exame de pós-graduação, 12 livros no total. Custava 880 kwanzas. Já tinha ido vê-lo muitas vezes, sempre só a folhear. Agora, fui diretamente à livraria e disse ao dono: quero aquele material todo, enquanto o dono o embalava. Paguei e saí da livraria com uma pilha de livros novos e pesados. O sol batia no meu corpo. Um pouco quente. Já não precisava de ir à biblioteca disputar lugares, nem de copiar os apontamentos velhos dos outros. Eu tinha as minhas próprias armas. Ao fim de semana, a minha mãe ligou novamente. A voz ainda cheia de preocupação. Xizi, o dinheiro. O teu pai foi pedir emprestado outra vez. As pessoas não quiseram. Mãe, interrompi-a. Não peças mais emprestado. E se não pedirmos, o que fazemos? O encarregado está a pressionar. Eu tenho aqui. Do outro lado do telefone, houve silêncio. Sim, já faz muito tempo. A voz da minha mãe estava embargada. Sim, de onde você tirou esse dinheiro? Você não fez nenhuma bobagem por aí, fez? Não. A minha voz estava calma. A escola deu uma bolsa de estudos, junto com o que eu tinha guardado, dá uns 20.000. Bolsa de estudos? Tanto assim? É nacional. Eu menti, sem ficar vermelho ou nervoso. Então, e você? Como vai viver? Eu tenho o suficiente. Me manda o número da sua conta. Desliguei o telefone e fui direto ao banco. Transferi 20.000. Ao sair do banco, senti que o céu estava mais azul. O primeiro registro no caderno. Riscado. Não fui mais dar aulas particulares, nem ajudar na cozinha do refeitório. Todo o meu tempo, usei para estudar. Mergulhava na biblioteca. Estudava sozinho. Devorava aqueles livros grossos como tijolos. Eu e Guvanvan.
Ainda éramos colegas de classe. Nas aulas grandes, ela sentava na frente. Eu sentava atrás. Nas aulas pequenas, às vezes caíamos no mesmo grupo. Ela nunca falava comigo, e eu nunca a procurava. Uma vez, numa discussão em grupo, precisávamos fazer uma apresentação em dupla. O professor sorteou, eu e ela ficamos juntos. Os colegas nos olhavam, com expressões estranhas. Depois daquele incidente, a classe inteira ficou sabendo. Gu Van Van, generosamente, deu 90 mil, para o garoto mais pobre da turma. Todos os tipos de fofocas surgiram. Uns diziam que estávamos namorando, outros que ela me sustentava. Gu Van Van agia como se não ouvisse. Ela só olhou para mim, com um tom formal. Qual parte você fica responsável? Os últimos 3 capítulos, eu disse. Tudo bem. Depois de falar, ela virou a cabeça para discutir com outros. Não trocamos nenhuma palavra durante todo o processo. Eu pesquisei os materiais, eu fiz o PowerPoint, faltando um dia para a apresentação. Enviei o arquivo pronto para ela. Ela só respondeu 2 palavras. Recebido. No dia seguinte, no palco, eu apresentei a minha parte, ela apresentou a dela. Não foi uma cooperação muito afinada, mas também não houve erros. O professor deu uma nota boa. Ao descer do palco, ela foi na frente, eu atrás. Perto da porta, ela parou de repente e se virou para me olhar. Bom trabalho. Foi a primeira frase que ela me disse depois daquela noite. Não era uma pergunta, nem um pedido, mas um comentário simples. O mínimo que eu podia fazer, respondi. Ela acenou com a cabeça. Virou-se e foi embora. Sua silhueta, igual àquela noite no KTV. Orgulhosa, distante, como se aqueles 90 mil fossem realmente apenas um jogo. Ela não se importava, mas eu me importava. Voltei ao dormitório, abri meu caderno do asterisco plano de 4 anos asterisco. Na folha de rosto, ao lado do nome de Gu Van Van, escrevi, asterisco colaboração anterior, uma vez asterisco, e risquei com força. Isso era como um ritual, para me lembrar que entre mim e ela, além do dinheiro, não havia nada. No 2º ano da faculdade, ganhei a Bolsa Nacional, 8 mil. Esse dinheiro eu não usei. Depositei intacto em outro cartão. Era uma renda fora do meu plano. E também, o primeiro fundo inicial do meu asterisco plano de pagamento da dívida asterisco, ainda executava rigorosamente meu asterisco plano de 4 anos asterisco, R$ 800 por mês de custo de vida, nem um centavo a mais. Usava um caderninho para controlar os gastos, com precisão de cada centavo. Comprei uma caneta. R$ 1,50. Anotei. Comi uma refeição. R$ 12. Anotei. Paguei a taxa da turma. R$ 20. Anotei. Zoal dizia que eu vivia como um robô. XI. Você está exagerando? Você não está mais sem dinheiro agora. Ele olhava para os registros do meu caderno, sem entender. O que você está tentando provar? Eu não conseguia explicar para ele. Ele não entendia. Aqueles 90 mil, para mim, não é dinheiro, é uma corda no meu pescoço. A outra ponta da corda. Nas mãos de Gu Van Van, eu só podia contar comigo mesmo para romper esta corda, centímetro por centímetro. Para recuperar a liberdade de respirar. No 2º semestre do 2º ano, a escola realizou os jogos desportivos. Cada turma tinha uma tarefa obrigatória de inscrição. O conselheiro não encontrava ninguém para se inscrever nos 3.000 metros, então Zoal inscreveu o meu nome. XI, todos os dias ou corres ou ficas na biblioteca, deves ter boa resistência. Para trazer glória à turma, eu não me opus. Correr não custa dinheiro. E ainda faz exercício. No dia da competição, estava muito calor. Eu vesti os calções e a camiseta de desporto mais simples, fiquei na linha de partida. O tiro de partida soou. Corria ao meu próprio ritmo. Não procurava classificação, apenas queria completar o percurso. Quando cheguei à última volta, já estava exausto, o suor turvava os meus olhos. Os meus pulmões pareciam em chamas. Ao passar pela tribuna, instintivamente levantei a cabeça e olhei. Gu Van Van estava sentada lá, junto com os dirigentes da associação de estudantes, vestindo o uniforme do evento. Com um chapéu de sol na cabeça, parecia estar a dizer algo à pessoa ao lado, com um leve sorriso no rosto. Sob o sol, a sua pele brilhava de tão branca. Ela não olhava para a pista. Não olhava para mim. No seu mundo, estes jogos desportivos, que ela achava um pouco chatos, talvez fossem muito menos importantes do que uma conversa com as amigas. Desviei o olhar, rangei os dentes. E continuei a correr.
Quando cruzei a linha de chegada, fiquei completamente exausto. Desabei no chão. Zoal veio ajudar-me e deu-me uma garrafa de água. Quarto lugar, XI, que foda. Quase ganhaste um prêmio. Eu respirava ofegante, sem conseguir dizer uma palavra. Só sentia que a distância entre mim e Gu Vanvan era como esta pista de 3.000 metros. Eu corria com toda a minha força lá embaixo, suado e desgrenhado. Enquanto ela estava sempre sentada naquela tribuna elevada, serena e despreocupada. À noite, voltei ao dormitório. No meu caderno do plano de 4 anos, escrevi uma linha. Plano de pagamento capital inicial de 8.000 yuans objetivo. 90.000 yuans completos. Isso não é mais uma fantasia vaga e distante, tem o meu primeiro alicerce. O tempo passou rápido, minha vida se tornou como um programa programado: aulas, comer, ir para a biblioteca, dormir. Raramente participo de atividades coletivas e quase não falo com ninguém. A maioria dos meus colegas de classe já se acostumou com meu jeito solitário. Eles só sabem que Shenxi é uma pessoa estranha com notas assustadoramente boas, só eu sei. Não ouso parar, tenho medo de que se eu parar serei esmagado por aquela quantia enorme. No terceiro ano comecei a trabalhar em um projeto com um professor, ganhava 500 yuans por mês de bolsa. Também aproveitava meu tempo livre para pegar alguns trabalhos freelance de programação online, era muito cansativo. Muitas vezes tinha que virar à noite, mas todo mês minha conta de pagamento recebia mais 1.000 ou 2.000 yuans. Ver aquele número crescer aos poucos me trazia um pouco de alívio no coração. A vida de Gu Vanvan parecia nunca mudar. Ela ainda era o centro das atenções, ainda usava roupas bonitas e vinha para as aulas num carro cuja marca eu nem sabia o nome. Ainda não nos falávamos, apenas nos encontrávamos ocasionalmente no caminho e o olhar dela passava por mim. Não parava por mais de um segundo, aquele olhar era como se olhasse para um estranho familiar. Eu aceitava tranquilamente, nunca fomos do mesmo mundo. Aqueles 90.000 yuans foram um acidente e também uma transação. Ela usou o dinheiro para comprar uma vitória no jogo, verdade ou consequência. Eu usei minha dignidade e os próximos 4 anos da minha vida para trocar por uma chance de mudar meu destino agora. A transação ainda está em andamento, estou me esforçando para me tornar um parceiro de transação à altura. De repente chegou o 4º ano, as aulas diminuíram, todos começaram a se ocupar com o futuro. Uns estudando para pós-graduação, outros para concursos públicos, outros procurando emprego. No corredor do dormitório todos os dias havia vozes de pessoas ao telefone marcando entrevistas e ocasionalmente sons abafados de choro. Eu também estava muito ocupado. De um lado, precisava terminar meu projeto de conclusão de curso. De outro, precisava me preparar para as provas escritas e entrevistas de várias grandes empresas. Meu plano de 4 anos. Chegando perto do fim, no caderno, cada centavo gasto estava claramente registrado. Aqueles 90.000 yuan foram quase totalmente esgotados em seu valor. Usei-os para fortalecer minha mente. Também usei para manter o mínimo da minha dignidade. Ouvi do Zoal que Gu Vanvan estava se preparando para ir ao exterior. A família dela já havia arranjado tudo para ela, uma Ivy League, e depois de se formar, iria direto para Wall Street. Uma vencedora na vida. O tom de Zoal estava cheio de inveja. Eu concordei com a cabeça. Não senti nada. Esse era o caminho que ela deveria trilhar. Numa tarde comum, eu saí da biblioteca e estava voltando para o dormitório. Ao passar pelo lago artificial da universidade, vi uma figura familiar. Era Gu Vanvan. Ela estava sentada sozinha num banco à beira do lago. Sem acompanhantes, sem amigos. Ela vestia um simples vestido branco. Olhava fixamente para o lago, absorta. O sol poente derramava-se sobre ela, banhando-a numa suave borda dourada. Ela não estava com aquela aura orgulhosa de sempre, que afastava as pessoas a quilômetros. Ela parecia um pouco solitária, até mesmo frágil. Eu parei. Fiquei parado à sombra de uma árvore, não muito longe. Não sabia por que ela estava ali sozinha. Talvez estivesse com problemas na candidatura para a universidade. Talvez tivesse brigado com algum amigo. Muitos pensamentos passaram pela minha cabeça, mas nenhum era certo. Ela simplesmente ficou sentada em silêncio. O vento do lago soprava o seu cabelo comprido. Depois de um tempo, ela tirou algo da bolsa. Parecia uma pequena caixa de música. Ela girou a manivela. Uma melodia clara e agradável soou. Era Castelo no Céu. Ela segurou a caixa de música nas mãos, com a cabeça baixa, imóvel. Não conseguia ver a sua expressão, mas conseguia sentir uma tristeza a emanar dela. Esta era uma Gu Vanvan que eu nunca tinha visto. Na minha memória, ela era sempre deslumbrante. Onipotente. Ela podia gastar 90.000 yuan sem se importar,
ou cooperar comigo com uma cara impassível. Era como uma escultura perfeita e sem emoções. Mas agora, aquela escultura parecia ter uma pequena fissura. Lembrei-me de repente do primeiro ano, quando ela me transferiu o dinheiro e ergueu a cabeça para dizer: perda é perda. A expressão no seu rosto era calma, fria, mas no fundo dos seus olhos, parecia esconder algo que eu não conseguia entender na altura. O que seria? Não sei. Fiquei muito tempo debaixo da árvore. Até que o anoiteceu completamente e as luzes à beira do lago se acenderam. Guvanvan guardou a caixa de música. Levantou-se e foi-se embora lentamente. Do início ao fim. Ela não percebeu a minha presença. Voltei para o dormitório e, pela primeira vez, não abri o meu caderno de contas. Nem olhei para o meu plano de reembolso. Sentei-me à secretária. Fiquei muito tempo a olhar para o vazio. A minha cabeça estava cheia da imagem das costas de Guvanvan sentada à beira do lago. E da melodia daquela Castelo no Céu. Pela primeira vez, apercebi-me de que Guvanvan talvez não fosse como se mostrava, naquele mundo esplendoroso. Ela também podia ter as suas próprias preocupações e solidão. Aqueles 90.000 yuan talvez não significassem nada para ela. Mas o que significava para ela aquela aventura, aquelas palavras? Perda é perda? Pela primeira vez, comecei a pensar nessa questão. Mas não encontrava resposta. Entre ela e eu. Havia um mundo que eu não conseguia ultrapassar. A única coisa que podia fazer era completar o nosso acordo o mais rápido possível e, depois, sair completamente do mundo dela. Liguei o computador e comecei a revisar o meu currículo. As notificações para as entrevistas chegariam em breve. Eu tinha que conseguir a melhor oferta. O dia da formatura aproximava-se. Consegui uma oferta de uma das melhores empresas de internet do país. O salário e os benefícios superaram as minhas expectativas. No dia da assinatura do contrato, saí do edifício da empresa e fiquei ao sol. Suspirei longamente. 4 anos de contenção e esforço finalmente tinham valido a pena. Liguei para casa imediatamente para contar a novidade à minha mãe. Ela chorou do outro lado da linha. Repeti apenas uma frase: conseguiste, meu filho conseguiu. Os meus olhos também ficaram úmidos. À noite, voltei ao dormitório. Abri o meu caderno do plano de 4 anos. Na última página, estava o meu resumo financeiro. Receita: 90.000 yuan no total. Despesas: propinas: 15.000 yuans para despesas de vida por 46 meses. 800 yuans por mês, totalizando 36.800 yuans. Despesas com livros e materiais: 4.800 yuans. Despesas domésticas: 20.000 yuans para despesas diversas e taxa de turma. Fotos para documentos, etc. 1.300 yuans. Despesas totais: 77.900 yuans. Este é apenas o núcleo das contas, ainda há muitos gastos pequenos. Anotei noutro caderno: 4 anos, 90.000 yuans. Gastei quase tudo até ao último centavo. Verifiquei o saldo bancário: 90.088 yuans e 82 centavos. Agora só restam 82 centavos. Perfeito. Tudo correu conforme o meu plano. Final perfeito. Fechei o caderno. Este caderno, que carregou os meus 4 anos de juventude, humilhação e luta, cumpriu a sua missão. A minha conta de reembolso já acumulou mais de 30.000 yuans, ainda muito longe da meta de 90.000. Mas agora tenho um emprego estável e bem remunerado. E uma clara capacidade de reembolso. O resto é apenas uma questão de tempo. No dia da cerimônia de formatura, o tempo estava limpo. Todos usavam becas. E tiravam fotos loucamente pelo campus, recordando o momento. Havia gargalhadas, abraços e despedidas por todo o lado. Eu, como um estranho, fiquei calmamente à margem da multidão. Não tinha muitos amigos. O único com quem tinha uma relação razoável, Zoual, assinou contrato para trabalhar na sua cidade natal e ia partir de comboio à tarde. Não encontrei Guvanvan. Durante toda a manhã, não a havia entre a multidão. Talvez ela nem tenha vindo. Para alguém como ela, uma cerimônia de formatura talvez não significasse nada. No meu coração, não sabia se era desapontamento ou alívio. Preparei-me durante muito tempo para hoje, querendo dizer-lhe pessoalmente um obrigado. E também dizer-lhe que lhe devolveria o dinheiro. Mas não consegui encontrar a pessoa. Quando me preparava para ir embora, uma voz veio das minhas costas: Shen-Shi. Virei-me bruscamente. Era Guvanvan. Ela também usava beca. Com o cabelo comprido caído sobre os ombros, maquilhagem leve, muito bonita. Estava sozinha,
parada ali perto, a olhar para mim. Parabéns, disse ela. Tu também, respondi eu. Senti a minha voz um pouco rouca. Conseguiste a oferta? Perguntou ela. Consegui. Muito bem, acenou ela. Com o rosto sem expressão. Ficamos num silêncio constrangedor. À nossa volta, pessoas iam e vinham. Numa azáfama barulhenta. Nós dois, ali parados, parecíamos uma cena de filme. Independente e silenciosa. Queria falar-lhe do dinheiro, queria mostrar-lhe a conta dos 30.000 yuans. E contar-lhe o meu plano de reembolso. Mas, quando ia falar, engolia as palavras. Diante dela, que estava prestes a ir para Wall Street, o meu salário, o meu plano, não pareceriam ridículos. Não queria voltar a expor a minha dificuldade e humildade diante dela. Estava prestes a dizer alguma coisa, mas ela falou primeiro. Vou-me embora. Para os Estados Unidos. Boa viagem, disse eu. Ela olhou para mim, com um olhar profundo. Shen-Shi. De repente chamou o meu nome. Esse dinheiro, não precisas de devolver. Fiquei estupefacto. Foi uma aposta que perdi, não tens nada a ver com isso. Ela disse, fez uma pausa e acrescentou. Tu já conseguiste, sozinho, aquilo que querias, não conseguiste? Depois de dizer isto, sem esperar pela minha resposta, virou-se e foi-se embora. Olhei para as suas costas a misturarem-se na multidão, cada vez mais longe. Um carro preto parou à porta da escola. Ela entrou e desapareceu rapidamente. Fiquei parado no mesmo sítio, muito tempo sem me mexer. Segurava o diploma e o certificado de grau, pesados nas minhas mãos. Ela disse que não precisava de devolver. Ela disse que eu já tinha vencido. Mas no meu coração, senti-me ainda mais vazio. A nossa transação foi unilateralmente terminada por ela. Nem sequer tenho a oportunidade de pagar esta dívida. Entre ela e eu. Aquela corda que eu tentava com todas as minhas forças partir foi cortada por um simples gesto da mão dela. Sinto como se tivesse dado um murro com toda a força, mas acertasse em algo macio, impotente. E perdido. 4 anos, acabaram. A história entre mim e Gu Vanvan também terminou. Foi o que pensei. No meu primeiro dia de trabalho, o RH levou-me a visitar a empresa. Janelas enormes do chão ao teto. Lá fora, arranha-céus uns ao lado dos outros. Toda a gente anda apressada, com o cansaço e a excitação de elite estampados no rosto. O ar cheirava a cafeína e a dinheiro. Esse cheiro lembrava-me o do KTV dourado e ostentoso de há 4 anos. Mas era completamente diferente. Ali, o dinheiro era para esbanjar, era um jogo. Aqui, o dinheiro é um objetivo, é combustível. Adaptei-me rapidamente à vida ali. Ou melhor, encaixei-me perfeitamente no meu modo de vida dos 4 anos de universidade. Autodisciplina. Eficiência. Objetivos claros. Os outros chegavam às 9. Eu chegava às 8. Os outros saíam às 6. Eu fazia horas extras até tarde da noite. Os colegas chamavam-me de o rei do trabalho. No início, era uma piada. Depois, tornou-se respeito. Eu não me importava. O que eles perseguiam eram promoções e aumentos. Eram bônus de fim de ano, opções de ações. O que eu perseguia era um número, 90.000. Abri um novo cartão de banco. Assim que o salário caía, depois de deduzir as despesas básicas de vida, transferi o resto todo para lá. Não estabeleci para mim mesmo um limite de gastos de 800 yuan como na universidade, mas mantive o hábito da frugalidade. Não compro artigos de luxo, não participo em convívios sociais inúteis. O meu único hobby é ir ao ginásio no rés do chão do edifício da empresa. A minha vida é simples como uma linha reta. 1 ano depois, tornei-me o pilar de negócios do grupo. 2 anos depois, fiquei responsável por um projeto importante de forma independente. O bônus de fim de ano chegou aos 6 dígitos. 3 anos depois, fui promovido a supervisor de projeto. Liderava uma pequena equipa. A minha conta de pagamento. Aquele número já tinha ultrapassado os 90.000. Até calculei os juros deste dinheiro ao longo de 8 anos, usando a taxa de juro de gestão de fortunas mais alta do banco. Arredondei para um número inteiro, 120.000. O dinheiro já estava pronto, mas o credor tinha desaparecido. Depois da formatura, a Gu Vanvan evaporou-se do mapa. Tentei encontrá-la. Revolvi todas as redes sociais, não encontrei nenhuma conta ativa com um nome Gu Vanvan que correspondesse. Perguntei ao Zoual. Ele também não sabia. Ela foi para os Estados Unidos, já não somos do mesmo mundo que ela. Como é que poderia ter contato? Disse Zoual ao telefone. Ele tinha voltado para a sua terra natal.
Trabalhava numa instituição pública, vivia uma vida rotineira, a preparar-se para casar. Falávamos de vez em quando, mas eram sempre sobre trivialidades da vida. O nome Gu Vanvan tornou-se um tabu. Ninguém mais o mencionava. Deixei aqueles 120 mil yuan no cartão, imóveis. Era como uma lápide fria. A memorializar a minha juventude humilde e complicada, e também como uma missão que nunca poderia ser concluída, a lembrar-me constantemente que ainda devia alguém. No quarto ano, dei a entrada para um apartamento nesta cidade. Comprei um apartamento não muito grande, mas com uma boa vista. Também comprei um carro. Não era nenhum carro de luxo, mas era suficiente para me dar uma casca de metal que podia mover livremente nesta cidade enorme. Fiquei diante da janela do meu apartamento, a olhar para as milhares de luzes das casas lá fora. Tinha a minha própria carreira, tinha a minha própria casa e carro. Segundo os padrões mundanos, eu tinha tido sucesso. Finalmente, tinha me tornado no tipo de pessoa que sempre quis ser. Mas no meu coração, aquele buraco deixado pela Gu Vanvan nunca foi preenchido. Chegava a pensar, como estará ela a viver nos Estados Unidos? Aquela princesa tão orgulhosa. Numa terra estrangeira, terá feito novos amigos? Ainda jogará a verdade ou consequência? Ainda mudará o destino de um rapaz pobre com tanta indiferença? Eu não sabia. Se não a conseguisse encontrar, esta dívida perseguir-me-ia para sempre. Numa sexta-feira à noite, o grupo de WeChat da turma da universidade, que estava silencioso há muito tempo, de repente ficou ativo. O monitor da turma publicou um aviso no grupo, dizendo que no próximo fim de semana haveria um reencontro de 4 anos após a formatura, num buffet de um hotel 5 estrelas. O grupo ficou imediatamente animado. Já passaram 4 anos. Monitor, és demais. É obrigatório. Quem está na cidade, apareça para se reunir. Eu olhava para aqueles avatares piscando e as mensagens. Não tenho muito interesse. Minha vida atual não tem mais contato com os colegas da faculdade. Se eu for, será só para competir e se gabar das situações atuais. Não quero perder tempo com isso. Quando estava prestes a fechar o WeChat, uma conversa privada de Zhou apareceu. Xi, vai para a reunião? Não vou. Eu respondi, não recuse. Vá sim. 4 anos, vamos ver os velhos colegas. Ouvi dizer que Lizzie também virá desta vez. Esse cara está bem agora, abriu sua própria empresa. Lizzie. Esse nome, como uma farpa, picou meu nervo instantaneamente. Naquela época no KTV, foi ele, com aquele tom leviano e maldoso, que propôs aquela aposta de 90 mil. Foi ele que me pregou no pelourinho da vergonha. Você vai. Eu preciso trabalhar no fim de semana. Arranjei uma desculpa. Não me venha com essa. Você já é supervisor, precisa trabalhar horas extras todos os dias? Venha. Também não te vejo há muito tempo. Voei especialmente da minha cidade natal. Não pude recusar mais. No dia da reunião, dirigi até o hotel. O estacionamento estava cheio de carros luxuosos, BMW, Mercedes, Porsche. Estacionei meu carro no canto, sentindo-me como naquela época. Aquele estudante pobre que entrou no lugar suntuoso. Só que desta vez, eu usava um terno decente e tinha dinheiro suficiente no bolso para pagar este jantar caro. O salão privado já estava cheio de pessoas. Muitos mudaram de aparência, engordaram, ou ficaram carecas. Ao me ver entrar, vários se levantaram calorosamente para cumprimentar. Shen Shi, puxa, agora você é um figurão. Diretor Shi, prazer em conhecê-lo. Aqueles colegas que antes me ignoravam, agora tinham sorrisos calorosos no rosto. Respondi educadamente e sentei num canto. Lizzie realmente estava lá. Vestia roupas de grife e usava óculos de aro dourado. Com pose de gente importante. Quando me viu, veio até mim com um copo de bebida. Shen Shi, há quanto tempo? Ouvi dizer que você está naquela grande empresa. Indo muito bem. Até que vai. Respondi com indiferença. Não seja modesto. Ele tocou meu copo. Na nossa turma. Agora só você e Gu. Ah, não. Só você. Ele mencionou aquele nome de propósito e parou de propósito. Olhei para ele, sem falar nada. Depois de algumas rodadas de bebida, todos soltaram a língua. Alguém falou sobre casos engraçados do passado. Não sei quem, mas mencionaram Gu Vanvan novamente. Falando nisso, nossa beldade da turma, Gu Vanvan, como está agora? Deve ser uma elite de Wall Street nos Estados Unidos, não? Ao ouvir isso, o salão de repente ficou em silêncio. Todos se entreolharam, com expressões estranhas. Lizzie tomou um gole.
e deu uma risada de escárnio. Elite de Wall Street, vocês estão vivendo num sonho. Uma garota perguntou curiosa, Liz, e você sabe de algum segredo? Lizzie gostava de ser o centro das atenções. Ele limpou a garganta e disse, a família dela já faliu há muito tempo. Vocês não sabiam? Falência. Sério? Todos ficaram chocados. Claro que é verdade. O tom de Lizzie tinha um toque de regozijo. Faz uns 2 anos. O pai dela falhou num investimento. Foi enganado, a cadeia de capital quebrou, e ficou com uma dívida enorme. Ouvi dizer que são centenas de milhões. Centenas de milhões. Alguém suspirou fundo. E Guvanvan? Os pais dela, espertos, fugiram para o exterior durante a noite. Ainda estão sendo procurados. Coitada da nossa princesa Vanvan, ficou sozinha, assumindo todas as dívidas. Lizzie abriu as mãos, sem qualquer simpatia no rosto. Ouvi recentemente que o tribunal leiloou todos os bens em nome dela. Agora ela é uma devedora inadimplente. Não pode nem pegar trem-bala ou avião. Realmente, a roda da fortuna gira. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos ficaram sem palavras, chocados com a notícia. Senti meu sangue esfriar instantaneamente. Um zumbido nos meus ouvidos, não consegui ouvir uma só palavra do que Lizzie disse depois. Eu só sei que Guvanvan faliu, aquela garota que outrora brilhava como o sol. Aquela garota que me salvou com 90.000 yuans, ela caiu. Eu me levantei de repente. A cadeira raspou no chão, emitindo um som estridente. Todos olharam para mim. Não disse nada, virei-me e saí. Saí do hotel. O vento frio lá fora batia no meu rosto, mas eu não senti o menor frio. Entrei no carro, segurando o volante com as 2 mãos, mas sem saber para onde ir. Na minha cabeça, só havia um pensamento, preciso encontrá-la. Comecei a procurá-la como um louco. Pela primeira vez em 4 anos, usei todos os recursos que podia. Contratei um detetive particular para investigar o paradeiro dela. Pedi ajuda a colegas do departamento jurídico da empresa, através do sistema público de documentos legais, para encontrar casos de dívidas relacionados a ela. As informações foram chegando aos poucos até mim. O que Lizzie disse era verdade. Até pior do que ele disse. A empresa do pai dela foi liquidada na falência. Como uma das fiadoras, ela foi condenada a assumir responsabilidade solidária. Os imóveis em seu nome, o carro, todos os depósitos bancários, foram congelados e leiloados, usados para pagar as dívidas, mas isso foi apenas uma gota no oceano. Ela foi incluída na lista de devedores inadimplentes. Ou seja, o que popularmente se chama de caloteira, com restrições de alto consumo. Não pode viajar de avião ou trem-bala, não pode se hospedar em hotéis de luxo. Uma rede invisível. Aprendeu no nível mais baixo desta cidade. A última informação do detetive foi que, há 6 meses, ela alugava um porão em um bairro antigo. Depois, por não conseguir pagar o aluguel, foi expulsa pelo proprietário. Depois disso, perdeu completamente o rastro. As pistas terminaram aqui. Estacionei o carro na entrada daquele bairro antigo, olhei para a entrada escura e úmida do porão, e fiquei parado por muito tempo. Não consigo imaginar como Guvanvan caiu das nuvens para um lamaçal desses. Também não consigo imaginar como ela, sozinha, suportou tudo isso. Nos meses seguintes, andei como um fantasma por cada canto desta cidade. Depois do trabalho, não voltava mais para casa. Em vez disso, dirigia para os lugares onde moradores de rua costumam se reunir, debaixo de pontes, parques, saídas de metrô, lanchonetes 24 horas, cada vez que via uma figura feminina magra. Meu coração apertava forte, mas nenhuma daquelas vezes era ela. Comecei a duvidar se algum dia a encontraria novamente. Talvez ela já tivesse deixado esta cidade. Talvez ela já não estivesse mais aqui. Esse pensamento me gelava a espinha. Era uma noite de inverno, muito frio. Eu tinha acabado de concluir na empresa um desenvolvimento fechado que durou uma semana inteira. Exausto física e mentalmente, já era 1 da manhã. Eu dirigia por ruas vazias. Ao passar por um viaduto, houve uma batida na frente, bloqueando o trânsito. Tive que desviar para a via lateral, contornando por baixo da ponte. Debaixo do viaduto, sempre havia muitos sem-teto passando a noite. Eles montavam barracos improvisados com papelão e cobertores velhos. Eu dirigia, e o farol do carro varria aquelas figuras encolhidas. Meu coração já estava anestesiado. Quando a luz estava prestes a passar pelo último barraco, meu movimento parou de repente. Lá estava uma pessoa deitada, enrolada num casaco militar sujo e rasgado.
encolhida, igual aos outros. Do lado de fora da coberta imunda, um pé aparecia, calçando um tênis de lona. Embora a cor original já não fosse visível, eu reconheci aquele modelo. Era um que eu tinha visto inúmeras vezes na loja de sapatos baratos da cidade universitária. Gu Vanvan nunca usava esse tipo de sapato, mas meu coração, sem motivo, começou a disparar. Estacionei o carro no acostamento, desliguei o motor e saí. O vento frio cortava meu rosto como uma faca. Caminhei passo a passo em direção àquela figura. O silêncio ao redor era quebrado apenas pelo vento e pelas batidas do meu próprio coração. Cheguei diante do barraco. Abaixei-me devagar. A luz amarelada do poste distante iluminou aquele rosto. O rosto estava muito sujo. O cabelo, emaranhado como palha seca. As bochechas, tão magras que desfiguravam. Os lábios, rachados e ressecados. Mas o contorno familiar, aqueles olhos e sobrancelhas que, mesmo fechados, ainda guardavam um traço de teimosia. Era ela. Era realmente ela. Gu Vanvan. Minha respiração parou. Senti como se um martelo pesado tivesse batido com força no meu peito. Doía tanto que não conseguia falar. Ela pareceu sentir minha presença. Seu corpo se moveu. Suas pálpebras tremiam levemente, abrindo-se com dificuldade numa fresta. Aqueles olhos que antes eram límpidos e brilhantes, que me olhavam com um toque de curiosidade e distanciamento, agora só restava um cansaço infinito e vazio. Ela me olhava, o olhar sem foco, como se ainda não tivesse processado o que via. Eu a observava a confusão em seus olhos, e então, estendi minha mão para ela, palma aberta, exatamente como 4 anos atrás. Ela fez comigo na cerimônia de formatura, com uma calma que não admitia questionamentos. Ouvi minha própria voz. Atravessar o vento frio da noite, chegar claramente aos seus ouvidos. Vem comigo. Suas pupilas se contraíram de repente, o olhar vazio instantaneamente preenchido por choque e incredulidade. Ela fitou-me fixamente. E depois olhou para minha mão estendida. No segundo seguinte, naqueles olhos opacos, jorraram lágrimas grandes, silenciosas, torrenciais, escorrendo por seu rosto sujo. Suas lágrimas eram como geleiras acumuladas há muito tempo, finalmente derretendo naquele momento, desabando silenciosamente, sem gritos, sem soluços, apenas fluindo quietamente, lavando a sujeira do seu rosto, deixando marcas nítidas. Não a apressei, nem falei. Ficamos assim, um agachado, em confronto sob o vento cortante do viaduto da cidade. O mundo parecia ter sido colocado no mudo, restando apenas o som distante de pneus de carros ocasionais e suas lágrimas de desespero, quase abafadas pelo vento. Depois de muito tempo, levantei-me. Despi o caro casaco de lã de camelo que vestia, curvei-me e o coloquei suavemente sobre seus ombros frágeis. O casaco ainda retinha meu calor corporal e o cheiro do meu perfume amadeirado de alta qualidade. Esse calor e aroma contrastavam fortemente com o odor azedo e úmido que emanava dela. Seu corpo estremeceu violentamente. Como se queimado, as lágrimas caíram ainda mais intensas. Ela tentou empurrar o casaco, mas estava fraca demais. Seu braço ergueu-se até a metade e caiu sem forças. Não lhe dei chance de recusar. Agachei-me novamente, com uma força que não admitia objeção, segurei seu braço gelado e a puxei para cima daquela pilha de cobertores imundos. Ela era leve, leve como uma pena. Quase a carreguei, sustentando seu corpo cambaleante. Ela tropeçava. Cada passo era extremamente difícil. Da passagem subterrânea até a beira da estrada onde estacionara, não mais que algumas dezenas de metros. Mas demoramos muito. Abri a porta do carro e a coloquei no banco do passageiro. Ela se encolheu no banco espaçoso, parecendo ainda mais miúda. Meu casaco a envolvia, como uma criança vestindo roupa de adulto. Fechei a porta, sentei no banco do motorista. Liguei o aquecimento no máximo. O ar quente soprou, e ela começou a tremer incontrolavelmente novamente. Os dentes batendo. Era a reação de estresse do corpo, após um frio extremo, ao contato súbito com o calor. Não perguntei para onde queria ir, nem o que acontecerá nos últimos anos. Apenas liguei o carro suavemente. E entrei no fluxo do trânsito. Ela não dizia nada, virava o rosto e olhava os letreiros de neon que passavam velozes. Aquelas luzes brilhantes refletiam em seus olhos vazios, mas não provocavam a menor ondulação. Era como uma marionete sem alma, sem mais qualquer interesse por este mundo de glamour que antes lhe pertencera. O carro entrou na garagem subterrânea do meu prédio. Desliguei o motor, saí.
e contornei até o outro lado para abrir a porta para ela. Chegamos, disse eu. Ela não se mexeu, mantendo a mesma posição, olhando para fora. Esperei com paciência. Depois de muito tempo, ela virou lentamente a cabeça e me olhou, os olhos cheios de confusão e incerteza. Estendi minha mão para ela, como fizera sob o viaduto. Desta vez, ela hesitou um instante. E então, sua mão fria, coberta de sujeira e pequenos ferimentos, pousou suavemente na minha palma. Apertei-a e a puxei para fora do carro. Entramos no elevador. As paredes espelhadas e limpas refletiam nossas duas figuras com nitidez. Um homem de terno, postura ereta, a imagem padrão de elite desta cidade. Uma mulher vestida em farrapos, abatida, como uma refugiada que viera de outro mundo. Absurdo e real, usei minha impressão digital para abrir a porta de casa. Uma luz quente e brilhante jorrou. Meu apartamento não era grande, mas eu o mantinha impecável, estilo nórdico minimalista, tudo em ordem. Gu Vanvan parou na entrada, sem ousar entrar. Ela olhou para baixo, para os próprios pés. Olhou para os tênis de lona desbotados, cuja cor original já não se distinguia, e depois para o chão de madeira lustroso, recuando instintivamente os pés. Entre, eu disse. Peguei um par de chinelos novos do armário de sapatos. Coloquei à frente dela. Ela hesitou, calçou-os e seguiu-me rigidamente até a sala de estar. Apontei para a direção do banheiro. Vá tomar um banho, a água quente está sempre disponível. No armário há toalhas limpas e roupas para trocar. Não tenho roupas femininas. Então tive que pegar no guarda-roupa um conjunto novo de roupa esportiva de algodão que nunca usei. Ela, como um robô, obedeceu e entrou no banheiro. Logo, ouviu-se o som da água correndo. Fui para a cozinha, abri a geladeira. A geladeira estava cheia de ingredientes importados, leite, bife, legumes e frutas frescas. Mas eu não sabia o que preparar para ela. O estômago dela, neste momento, provavelmente não suportaria nada. Por fim, peguei uma pequena tigela de arroz do recipiente. Lavei-o bem, coloquei numa panela de barro, acendi o fogo baixo e lentamente cozinhei um mingau de arroz branco. O som da água no banheiro continuou por muito, muito tempo. Tanto tempo que cheguei a pensar se algo teria acontecido com ela. Quando estava prestes a bater na porta, o som da água parou. Uns 10 minutos depois, a porta do banheiro foi aberta suavemente e ela saiu. Com o cabelo molhado escorrendo pelos ombros, vestia meu conjunto esportivo grande demais, as calças compridas demais, frouxamente amontoadas nos tornozelos. Ela parecia ter sido lavada pela água, revelando sua aparência original, muito branca, mas um branco sem nenhum viço. Uma palidez doentia, muito magra, tão magra que as maçãs do rosto se destacavam. Os olhos fundos, o queixo pontudo e assustador. Naquele rosto outrora orgulhoso e radiante, agora só restavam cansaço e fragilidade. Ela não ousava me olhar, mantinha a cabeça baixa, as mãos nervosamente apertando a barra da roupa. Coloquei o mingau pronto numa tigela e a pus na mesa. Empurrei para perto dela, como alguma coisa. Minha voz estava calma. Ela levantou a cabeça, olhou para aquela tigela de mingau branco e fumegante. Depois olhou para mim. Seus olhos, recém-aquecidos pela água, encheram-se novamente de lágrimas. Uma gota, 2 gotas, precisamente, caíram na tigela de mingau, formando pequenas ondulações. Por fim, ela pegou a tigela. Suas mãos tremiam muito, a colher de cerâmica batia na borda da tigela, produzindo um som nítido. Ela, de cabeça baixa, levou à boca, pequenas colheradas, aquele mingau branco misturado com suas lágrimas. No começo, engolia mecanicamente, depois, como se a fome reprimida por muito tempo fosse despertada. Sua velocidade aumentou gradualmente. A tigela logo ficou vazia. Eu não disse nada. Peguei a tigela dela e coloquei mais meia tigela. Ela não recusou. Aceitou em silêncio e continuou comendo. Ao terminar a segunda tigela, ela largou a colher. Com comida no estômago, sua tez parecia um pouco melhor. Já não era aquela palidez assustadora. Guardei a louça e apontei para o quarto ao lado do quarto principal. Você dorme naquele quarto. Descanse cedo. A porta do quarto estava aberta. Dentro, havia uma cama com lençóis limpos, um armário e uma janela com vista para o céu noturno da cidade. Ela parou na porta, olhando para aquela cama macia e confortável, com os olhos cheios de desejo, mas sem ousar dar um passo, como se não fosse uma cama, mas um sonho que ela não merecia ter. Entre, repeti, com um tom de ordem que não admitia questionamentos.
Só então ela, como se acordasse de um susto, baixou a cabeça. Entrou rapidamente e fechou a porta suavemente. Voltei para meu quarto. Mas não senti nenhum sono. Podia ouvir do quarto ao lado alguns sons sutis, como se fossem choro. Reprimido ao extremo, soluços baixinhos. Meu coração parecia apertado por uma mão invisível, contraindo-se repetidamente. Eu a encontrei e a trouxe para casa. Este deveria ser o momento que imaginei inúmeras vezes. O instante de completar a redenção e pagar a dívida. Mas não senti nenhum alívio ou alegria. Apenas uma dor pesada e indescritível. Aquela garota que, com 90.000 yuans, como uma divindade, me tirou do lamaçal, agora precisava que eu, com uma tigela de mingau branco, mantivesse sua sobrevivência mais básica. O absurdo e a crueldade do destino se revelavam naquele momento. Nos dias seguintes, formou-se entre nós uma estranha cumplicidade. Eu ia trabalhar normalmente todos os dias. Ela ficava em casa. Dormia muito. No primeiro dia, dormiu quase 20 horas seguidas. Como se quisesse recuperar de uma só vez todo o sono tranquilo que lhe faltou nestes anos. Ela ainda não falava. Não havia qualquer comunicação entre nós. Eu preparava um café da manhã simples antes de ir trabalhar e deixava na mesa. Ao voltar, trazia o jantar. Comprei um celular novo para ela. Assinei um novo chip. Comprei muitas roupas novas. Não eram vestidos caros, mas sim os moletons, camisetas e jeans mais simples e confortáveis. Coloquei-os no armário do quarto dela. Ela comia em silêncio a comida que eu preparava e vestia as roupas que eu comprava. Mas, ainda assim, ela era como uma sombra transparente vivendo naquele apartamento. Silenciosa, quase sem presença. Eu sentia que ela usava aquele silêncio para manter o último pedaço de seu orgulho miserável. Ela não queria conversar comigo, porque, uma vez que abrisse a boca, significaria admitir. Admitir seu fracasso. Admitir sua vergonha. Admitir que precisava da minha esmola e da minha piedade. Eu sabia que precisava lhe dar tempo. A mudança aconteceu no quarto dia. Voltei do trabalho para casa e descobri que a louça que estava amontoada na pia quando saí de manhã tinha sido lavada. Estava organizada ordenadamente no escorredor. O chão do apartamento também tinha sido varrido. Mais limpo do que quando eu mesmo fazia. Entrei na sala e a vi sentada no sofá. Ela não estava mais escondida no quarto. Apenas sentava-se em silêncio, olhando o entardecer da cidade através da janela de vidro do chão ao teto. Sua silhueta era fina como uma folha de papel. Ao ouvir o som da minha chegada, seus ombros tremeram imperceptivelmente. Ela se levantou, virou-se e olhou para mim. Seus lábios se moveram, como se quisesse dizer algo, mas no final não disse nada. Baixou a cabeça e se preparou para voltar ao seu quarto. Espera, chamei-a. Ela parou, de costas para mim. Você não precisa fazer isso. Falei. Seu corpo ficou rígido. Depois de um longo tempo, ela se virou e, pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. Em seus olhos, revolviam-se emoções extremamente complexas. Gratidão, humilhação, aflição, e também um toque de determinação que eu não conseguia entender. Então, ela finalmente falou. Foi a primeira frase que disse para mim depois de voltar para aquela casa. A voz era rouca, seca, como duas lixas se esfregando. Não posso ficar aqui de graça. A voz dela era baixa, mas cravou-se como um prego. Fundo no meu coração. Mesmo numa hora dessas, ela ainda se importava com isso. Ela ainda era orgulhosa Guvanvan. Olhei para ela, com sentimentos confusos. Fui até o escritório, abri a gaveta mais funda da minha estante e peguei um caderno. Um caderno comum, com a capa já um pouco desgastada. Voltei para a sala. Fui até ela, abri o caderno e o entreguei a ela. Ela, sem entender, baixou a cabeça. Quando seu olhar tocou as 4 palavras na primeira página do caderno, suas pupilas se contraíram violentamente. As 4 palavras eram, plano de 4 anos. Abaixo, estava registrado, com minha caligrafia elegante e caprichada, cada planejamento detalhado daqueles 90.000 yuans, mensalidades, custos de vida, despesas com livros e materiais, dinheiro enviado para casa, cada item. Tudo claro e nítido. Apontei para a coluna. Custos de vida. Disse a ela, você, naquela época, usou 90.000 yuans para pagar meu aluguel e despesas de vida por 4 anos. Minha voz estava calma, mas carregava uma força inquestionável. Agora, é a minha vez. Ela olhou fixamente para aquele caderno. Para os números e palavras densamente escritos.
Aquilo era uma aposta de jogo que ela já havia esquecido há muito tempo. Mas era, para outra pessoa, um contrato de sobrevivência executado com uma devoção quase religiosa e metódica ao longo de 4 anos inteiros de juventude. Seus dedos começaram a tremer incontrolavelmente. Ela estendeu a mão, querendo tocar as palavras familiares no papel. Mas não ousava. Nos seus olhos, que durante aqueles dias estiveram sempre mortos e vazios, finalmente algo se despedaçou completamente. Aquele plano de 4 anos, como uma chave, finalmente abriu a comporta emocional que ela mantinha selada. Ela não conseguiu mais manter aquela frieza frágil e insustentável. Cobriu o rosto com as mãos, agachou-se lentamente e seus ombros sacudiram violentamente. O choro há muito reprimido finalmente escapou por entre seus dedos. Não eram lágrimas silenciosas, nem soluços contidos, mas um choro visceral, desgarrador, vindo do fundo da alma. Como se quisesse expulsar toda a mágoa, dor, desespero e medo acumulados ao longo daqueles anos. Eu não a ajudei a levantar, nem disse qualquer palavra de consolo. Sabia que o que ela precisava naquele momento não era uma compaixão barata, mas sim uma válvula de escape onde pudesse desabar e extravasar completamente. Fiquei parado ao lado, colocando a caixa de lenços ao alcance da sua mão, como um guardião silencioso, deixando que seus soluços ecoassem pelo apartamento vazio. Ela chorou por muito, muito tempo, até que sua voz se tornou rouca e seu corpo tremia ligeiramente devido à exaustão. Só então foi se acalmando aos poucos. Ela estava agachada no chão, como uma criança perdida. Seus ombros ainda soluçavam em espasmos. Peguei um copo de água morna e entreguei a ela. Ela aceitou, deu um pequeno gole, e seu estado emocional foi se serenando lentamente. Levanta-te, o chão está frio, eu disse. Ela se apoiou no sofá, levantou-se cambaleante e sentou-se. Coloquei o caderno sobre a mesa de centro à sua frente. A sala caiu num longo silêncio. Depois de um tempo, ela abriu a boca com a voz rouca. Desculpa. Ela disse. Fiquei um pouco surpreso, olhando para ela. Pelo que aconteceu naquele tempo, me desculpa, ela disse de cabeça baixa. A voz carregada de culpa. Eu não sabia o que aquele dinheiro significava para ti. Não precisas te desculpar, interrompi-a, pelo contrário. Eu é que tenho que te agradecer. Sem aquele dinheiro, não existiria o eu de hoje. Eu estava a falar a verdade. Os 90.000 não eram apenas dinheiro. Foram uma luz no momento mais escuro da minha vida, a única tábua de salvação a que me agarrei quando lutava no pântano. Moldaram-me e fizeram de mim quem sou. Ela ergueu a cabeça, olhando para mim com os olhos vermelhos. Os lábios dela tremeram e, por fim, fez a pergunta. Por quê? A voz dela era muito baixa, como se perguntasse a mim, ou a si mesma, por que é que foste tão bom para mim? Olhei para ela, para aqueles olhos cheios de confusão e incompreensão. Não respondi diretamente. Em vez disso, tirei o meu telemóvel do bolso, desbloqueei-o, abri a app do banco e chamei um ecrã de conta específico. Depois entreguei-o. Ela pegou-o, confusa. Quando viu o número no ecrã, ficou completamente imóvel. O saldo da conta mostrava 12 milhões RMB. Isto é, ela olhou para mim, incrédula. Isto é o teu dinheiro? Eu disse, os 90.000 de capital, mais os juros destes 8 anos. Calculados à taxa de juro de investimento mais alta. Já tinha tudo preparado há muito tempo, só que, nunca te encontrava. Gu Vanvan fixou firmemente os olhos na sequência de números no ecrã do telemóvel. Aqueles 120.000. Comparados com a dívida colossal que a família dela um dia teve, não passavam de uma gota no oceano. Mas ela sabia que o significado daquele dinheiro já transcendia o seu valor intrínseco. Era uma obsessão minha ao longo destes 8 anos. Era o farol que nunca se apagou enquanto eu caminhava sozinho na escuridão. Era o comboio que me fez dar o meu melhor para recuperar a dignidade de um homem. Era, acima de tudo, a minha prova para ela de que entre nós não havia uma relação de caridade e beneficiário, mas sim uma transação igualitária. Ela finalmente entendeu por que é que eu a tinha encontrado. Por que é que a tinha trazido para casa? Por que é que estava a cuidar dela como agora? Isto não era compaixão, nem pena, e muito menos uma esmola de cima para baixo. Isto era pagar uma dívida. Uma cerimônia de liquidação solene, atrasada por 4 anos. Ela devolveu-me o telemóvel e cobriu o rosto com as 2 mãos. Desta vez, ela não chorou, mas o seu corpo não parava de tremer. Olhei para ela. E um lugar vazio no meu peito, há muito tempo,
pareceu finalmente preencher-se com algo. Aproximei-me e sentei-me ao lado dela. Desta vez, não mantive a distância. Estendi a mão e, delicadamente, pousei-a no seu ombro trêmulo. Gu Vanvan, chamei o nome dela, com uma voz mais suave do que nunca. Já passou. Ela baixou as mãos, levantando o rosto manchado de lágrimas, olhando para mim, sob a luz amarelada. Seu olhar já não era vazio e insensível, parecia ver estrelas brilhando, uma a uma, reacendendo a esperança na vida. Ela me olhou por muito, muito tempo. Então, lentamente, um pequeno traço surgiu no canto dos seus lábios. Um sorriso extremamente frágil e extremamente precioso. Como o primeiro broto verde que luta para emergir do solo congelado após um longo inverno. Eu sabia. Aquela transação de 8 anos entre nós, sobre dinheiro e dignidade, naquele momento, realmente chegava ao fim, e uma nova história estava apenas começando. Na manhã seguinte, quando acordei, a luz do dia já estava intensa. Esta foi a primeira vez que dormi até acordar naturalmente depois de me mudar para este apartamento. Saí do quarto. Para minha surpresa, Gu Vanvan já estava acordada. Ela não estava encolhida no sofá como nos dias anteriores, mas em pé diante da enorme janela de vidro. A luz da manhã atravessava o vidro, delineando sua silhueta com uma aura dourada. Ela vestia meu agasalho folgado. Segurando uma xícara de água quente, observava silenciosamente a cidade que despertava lá fora. Ao ouvir meus passos, ela se virou. Uma noite de sono parecia ter restaurado um pouco de sua energia. Seu olhar já não era vazio, mas como um lago profundo que ficou muito tempo imóvel, embora ainda não se visse o fundo. Pelo menos, a superfície já não era sem vida. Bom dia, ela disse em voz baixa. Era a primeira vez que ela tomava a iniciativa de me cumprimentar. Bom dia. Assenti e entrei na cozinha, pegando leite e ovos da geladeira. Ela me seguiu, parou na entrada da cozinha, parecendo hesitar. Posso usar seu computador? Sim, a senha é seu aniversário. Respondi sem olhar para trás. Senti seu corpo enrijecer. Não me virei. Continuei batendo os ovos. Aquela senha foi definida aleatoriamente quando me mudei. Não sei por que usei o aniversário dela. Talvez, no meu subconsciente, esta casa também estivesse ligada àquela transação de 8 anos. Quando coloquei os ovos fritos e o leite aquecido na mesa, ela estava sentada diante do computador, navegando por algo. Não a interrompi. Comemos o café da manhã em silêncio. Era a primeira vez que compartilhávamos uma mesa e uma refeição como colegas de quarto comuns. A atmosfera já não era a opressão e o constrangimento dos dias anteriores, mas uma calma sutil e cautelosa. Nestes anos, ela falou de repente, ainda olhando para a tela do computador. Você passou bem, não é? Mais ou menos, respondi. O trabalho é puxado, mas a recompensa é boa. Vi seu projeto de conclusão de curso. Você ficou em primeiro lugar de todo o departamento, disse ela. Fiquei surpreso. Ela realmente prestou atenção nisso. Você também, falei. Ouvi dizer que você recebeu uma oferta da Universidade da Pensilvânia. Ao mencionar isso, seu olhar escureceu, como uma estrela que se apaga de repente. Ela respondeu suavemente e parou de falar, bebendo rapidamente o resto do leite. Sabia que tinha tocado em sua ferida. Vou lavar a louça. Ela se levantou, querendo pegar os utensílios. Não precisa, segurei sua mão. Deixa aí. Sem querer, meus dedos tocaram sua pele. Sua mão estava muito fria e muito magra, quase dava para sentir o contorno dos ossos. Ela pareceu levar um choque. Retirou a mão rapidamente. Shenxi, ela ergueu o rosto, olhando para mim seriamente. Não posso ficar aqui comendo e bebendo de graça. Preciso de um emprego. Seu corpo ainda não se recuperou. Já estou bem, sua voz era firme. Eu vi, há muitos trabalhos que não exigem alta escolaridade ou habilidades, como garçonete de restaurante ou caixa de supermercado. Posso fazer isso. Olhei para ela, para aquele rosto cheio de teimosia. Sabia. Fazer Gu Vanvan trabalhar como garçonete era pior do que matá-la. Mas ela preferia isso do que aceitar minha esmola. Fiquei em silêncio por um momento. Disse, mas antes disso, você precisa de uma nova identidade. E um cartão bancário. Empurrei para ela o cartão bancário com 120 mil. A senha ainda é o seu aniversário. Ela olhou para o cartão, os lábios firmemente apertados. Não pegou. Não é esmola. Olhei nos olhos dela.
Falei pausadamente, isto é o que você merece, é o retorno do investimento que fez em mim naquela época. Use isso para começar sua nova vida. Esta é a última parte da nossa transação. Transação. Essa palavra era o nosso acordo tácito, um entendimento entre nós. Deu a ela uma desculpa para aceitar minha ajuda e a mim um motivo para cuidar dela com a consciência tranquila. Ela finalmente estendeu a mão. Pegou o cartão, os dedos ainda tremendo ligeiramente. No fim de semana, fui com ela à delegacia para tirar a segunda via da identidade. Durante a foto, ela parecia muito nervosa. Provavelmente estava há muito tempo sem encarar uma câmera, nem sabia como fazer uma expressão normal. Moça, por favor, sorria, seja natural, disse o fotógrafo, um pouco impaciente. Ela forçou os cantos da boca, mas esboçou um sorriso mais feio que um choro. Eu me aproximei. Pedindo desculpas ao fotógrafo, ajoelhei-me na frente dela. Olhe para mim, disse eu. Ela ergueu os olhos, olhando para mim confusa. Lembra-se dos jogos universitários do primeiro ano? Perguntei de repente. Ela hesitou. Você estava sentada no palco principal, vestindo a camisa do Grêmio Estudantil e um chapéu branco de palha. Descrevi aquela cena que guardei por tanto tempo. Naquele dia, o sol estava forte, e você não parava de conversar com quem estava ao lado. Sorrindo de forma radiante. Minha voz era calma, como se contasse uma história que não tinha nada a ver com ela. Mas o olhar dela foi mudando aos poucos. A confusão se dissipou, e uma névoa de lágrimas tomou conta. Use aquele sorriso. Sorria de novo. Está bem? Falei baixinho. Ela me olhou por um longo tempo. Então, fechou os olhos, respirou fundo. Ao abri-los novamente, olhou para a câmera e, lentamente, esboçou um sorriso suave. Naquele sorriso, havia tristeza, alívio e, também, um toque de orgulho que nem ela mesma percebia, o orgulho de Gu Vanvan. Clique. A imagem ficou gravada. Depois de tirar a identidade, fomos ao banco. O processo foi mais complicado do que eu imaginava. Quando o caixa digitou o nome dela no sistema, uma janela de alerta vermelha apareceu na tela, executado por inadimplência. O rosto do caixa mudou na hora. O olhar para nós se tornou cauteloso e desdenhoso. Desculpe, senhora, disse ela com um tom profissional. De acordo com as regras, não podemos abrir uma nova conta poupança para a senhora. Todas as contas bancárias em seu nome já foram congeladas. O rosto de Gu Vanvan ficou pálido instantaneamente. Ela ficou parada ali, como uma criminosa condenada publicamente, suportando os olhares estranhos das pessoas ao redor, sutis ou não. Eu podia sentir o corpo dela tremendo. Aproximei-me e a coloquei atrás de mim, bloqueando aqueles olhares hostis. Obrigado, já entendemos. Peguei-a pela mão. E saímos do banco. O sol lá fora era forte, mas ela não sentia o menor calor. É inútil, Shen-Shi. Ela se encostou na parede. A voz cheia de desespero sem fim. Sou uma devedora relapsa. Nem tenho direito a ter um cartão de banco. Não consigo emprego. Nenhuma empresa vai contratar alguém que não consegue nem ter um cartão de salário. Esta sociedade não tem mais lugar para mim. Ela abraçou os joelhos. Agachou-se devagar, enterrando o rosto profundamente nos braços. A esperança que mal havia construído nos últimos dias foi despedaçada diante da realidade cruel. Olhei para suas costas desoladas. Senti uma dor aguda no peito, como uma agulhada. Mas sabia que, naquele momento, qualquer palavra de consolo seria vazia. Peguei o celular e liguei para um veterano da faculdade, que agora era sócio de um renomado escritório de advocacia. Veterano, sou eu, Shen-Shi. Queria consultar uma questão jurídica sobre executados por inadimplência. Se quisermos remover o nome da lista, quais procedimentos são necessários? Falei bem alto, o suficiente para que Gu Vanvan, agachada no chão, ouvisse claramente. Os ombros dela pararam de tremer. Ela ergueu a cabeça lentamente, olhando para mim incrédula. Não olhei para ela, apenas me concentrei na explicação do outro lado da linha, acenando com a cabeça de vez em quando, fazendo minhas perguntas. A dívida principal era por responsabilidade solidária devido à falência da empresa. A pessoa não transferiu nem ocultou bens. Certo, entendi. Isto é, desde que seja possível chegar a um acordo de conciliação com os principais credores e cumprir parte das obrigações de pagamento. É possível solicitar ao tribunal a revogação, certo? Muito bem. Obrigado, colega. Um dia destes convido-te para jantar. Vou desligar. Ajoelhou-se à sua frente, ficando ao nível dos olhos dela. Ouviste tudo. Eu disse,
as coisas não são tão mais como tu imaginas. Isto não é um beco sem saída. É apenas um problema processual um pouco complicado. Vou encontrar-te os melhores advogados e vamos contactar todos os credores. Negociar com eles, elaborar um plano de pagamento. O dinheiro que deves. Nós pagamos juntos. Olhei nos olhos dela e disse-lhe num tom que não admitia contestação. Não estás sozinha. As lágrimas dela brotaram novamente com força. Mas desta vez, aquelas lágrimas já não traziam apenas desespero. Contratar um advogado. Organizar as dívidas. Contactar os credores. Uma série de procedimentos legais complexos e minuciosos foram oficialmente colocados na agenda. Usei todos os contactos e recursos que acumulei nestes anos. O meu colega advogado mais velho recomendou-me uma equipe especializada em litígios de dívidas, profissional e eficiente. Gu Van contou tudo o que sabia aos advogados. A confusão da empresa do pai dela era ainda mais complicada do que eu imaginava. Envolvia vários bancos e dezenas de credores privados. O montante total era astronômico. Mas como o advogado disse, enquanto a pessoa estiver viva e houver vontade de resolver o problema, há sempre um jeito. Eles começaram a tentar contactar os maiores bancos credores para discutir a possibilidade de reestruturação e conciliação da dívida. É um processo longo, não se pode resolver de repente. Mas pelo menos, demos o primeiro passo. Saber que havia profissionais a tratar desta confusão parece ter aliviado um pouco o peso no coração da Gu Van. O seu estado mental melhorou visivelmente. Ela já não se trancava no quarto o dia todo. Quando eu chegava à casa do trabalho, ocasionalmente via-a sentada no sofá, a ver alguns cursos online no tablet. Economia, gestão, design, todas áreas que ela conhecia e em que era talentosa. Ela era como uma esponja que tinha estado seca demasiado tempo, absorvendo água avidamente, esforçando-se para recuperar o tempo perdido. Uma noite, eu estava a trabalhar no escritório de casa. Ela entrou com um copo de leite quente. Ainda estás a trabalhar? Ela colocou o leite ao pé da minha mão. Estou numa fase crítica de um projeto, respondi eu a digitar, sem levantar a cabeça. Ela não foi embora. Ficou diante da minha estante, a observar os objetos. Isto está muito vazio, disse ela de repente. Parei o que estava a fazer e levantei a cabeça para olhar para ela. Além de livros técnicos, só tens uns enfeites monótonos. Ela apontou para o globo de latão que eu tinha na estante. E isto é muito antiquado. O seu tom de voz tinha uma inflexão crítica e inquestionável. Era o tom que eu conhecia tão bem. O tom da princesa Gu Van. Achei piada. Sim, apoiei-me nas costas da cadeira, a olhar para ela com interesse. Então, na tua sábia opinião, como é que se devia decorar? Pelo menos, devia ter um pouco de sentido artístico. Ela aproximou-se. Apontou para a parede vazia atrás de mim. Aqui, devia pendurar-se um quadro. De tons frios, um pouco abstrato. Podia neutralizar tantas linhas retas no teu quarto, tornando o espaço mais suave. Enquanto falava, gesticulava no ar. Os olhos dela brilhavam com uma luz confiante e focada. Era o brilho que só aparecia quando ela falava da sua área de paixão. Naquele momento, ela não era a perdedora falida, que precisava de ser salva. Ela tinha voltado a ser a Gu Van radiante, com uma busca extrema pela beleza. Parece que percebes do assunto, disse eu. Claro. Ela ergueu o queixo, um sorriso orgulhoso formou-se no canto da boca. Fiz um minor em História de Arte na faculdade. O meu pai, antigamente, também colecionava muitos quadros. Ao mencionar o pai, o sorriso dela esmoreceu um pouco, mas a luz nos olhos não se apagou. Então ficas responsável por isso, disse eu. O quê? Ela ficou paralisada. Nomeio-te, minha consultora de arte para casa, disse eu com toda a seriedade. Ajuda-me a redecorar esta casa. O orçamento fica ao teu critério. Ela olhou para mim, como se não tivesse percebido. Peguei a caneta sobre a mesa, escrevi uma linha num post-it e empurrei para ela. Este é o seu primeiro adiantamento. No post-it estava escrito, honorários de consultora de arte. Ela olhou para aquelas palavras. Primeiro ficou paralisada. Depois, como se algo lhe tivesse ocorrido, não conseguiu conter-se. E soltou uma risada. Foi a primeira vez que riu em voz alta desde que voltou para aquela casa. Clara, vibrante, como o som de sinos ao vento. Uma tigela não chega. Ela ergueu o olhar, os olhos e as sobrancelhas curvando-se para mim. Com um tom de provocação astuta. O meu bom gosto daquela época vale, pelo menos, um semestre de arroz com camarão. Fechado, respondi,
sorrindo. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como um mar de estrelas. Eu sabia que a verdadeira Gu Vanvan finalmente tinha voltado. E a nossa história, finalmente, virava uma nova página. Não mais sobre dívidas e reembolsos, mas sobre companheirismo e renascimento. Gu Vanvan tratou o trabalho de consultora de arte para casa como um contrato formal. No dia seguinte, já entrou em modo de trabalho. Enquanto eu trabalhava, ela não assistia mais aos cursos online. Em vez disso, monopolizou completamente o computador, de altíssima configuração que estava no meu escritório. Navegava por vários sites de design de interiores, perfis de artistas e galerias online. Como uma curadora profissional, chegou a descarregar software de desenho profissional e, usando o rato e o teclado, pouco a pouco, criava renders do meu apartamento. Era claramente uma área que ela nunca tinha explorado, mas aprendia rapidamente. O seu sentido estético era inato, cultivado desde pequena num ambiente privilegiado. Ela sabia o que era bonito e também sabia como combinar diferentes elementos para criar uma harmonia estética. À noite, quando eu voltava para casa, ela pegava no tablet, como uma subordinada a reportar ao chefe, e, com toda a seriedade, mostrava-me os resultados da sua pesquisa. Esta parede da sala está com uma cor demasiado fria. Sugiro pintar de cinzento quente ou colocar um papel de parede texturado. Assim, o espaço ganha mais profundidade. O teu sofá tem linhas retas, é muito rígido. Precisa de ser suavizado com algumas curvas. Podemos trocar esta mesa de centro quadrada por uma redonda, ou de forma irregular. E a iluminação, só tens um candeeiro principal. É muito monótono. Devias adicionar um candeeiro de chão no canto e um de mesa ao lado do sofá. Usar pontos de luz para criar ambiente. Ela falava sem parar, os olhos brilhando com uma confiança profissional. Eu raramente interrompia, apenas ouvia em silêncio. Observava-a. E parecia ver, anos atrás, na sala de aula de discussão em grupo, a Gu Vanvan que, com facilidade, apontava modificações certeiras. Nos projetos que tínhamos passado noites a desenvolver. Naquela época, eu só sentia admiração e distância por ela. Agora, achava apenas que ela, assim, era linda. Tens toda a razão. Quando ela terminou, fiz o resumo. Então, quando vamos às compras? Ela hesitou, como se não esperasse que eu aceitasse tão prontamente todo o plano dela. E o orçamento? Perguntou, cautelosa. Eu disse, tu és a consultora. Ela mordeu o lábio. Baixou a cabeça, deslizou os dedos no tablet por um momento e depois mostrou-me um número. Aquele número. Nem dava para comprar o casaco que eu vestia. É muito pouco, franziu o sobrolho. Não é pouco, retorquiu ela de imediato, com um tom firme. Não precisamos de comprar aquelas marcas de luxo caras. Beleza não é igual a caro. Conheço um mercado criativo que só abre aos fins de semana. Muitos designers independentes e artistas vendem os seus trabalhos lá. Podemos ir até lá ver. Podemos encontrar muitas coisas interessantes. Os olhos dela brilhavam, cheios de expectativa. Foi a primeira vez que vi, no rosto dela, aquela excitação que normalmente se vê em quem está a tentar poupar dinheiro e a fazer compras em sites de pechinchas. Era um contraste enorme com a Gu Vanvan de outros tempos, mas, estranhamente, combinava perfeitamente. No sábado, levei-a de carro até aquele mercado criativo, situado nos arredores da cidade. O mercado era numa fábrica velha e abandonada, cheia de estilo industrial e atmosfera artística. Por todo o lado, rostos jovens. E barracas de todos os tipos. Gu Vanvan era como um peixe a voltar à água. Puxou-me. E começamos a circular entre as barracas. Ela tinha uma opinião única sobre cada coisa. Vês este castiçal? É feito de cimento. A forma é muito engraçada. Só R$ 30. Esta tapeçaria é tecida à mão. A combinação de cores é muito ousada. Ficaria muito bem pendurado na parede. E também este quadro. Ela parou em frente a uma barraca que vendia pinturas abstratas. Seus olhos brilharam. O uso de cores deste pintor tem o estilo de Matisse. Mas as pinceladas são mais livres. Quanto custa este quadro, senhor? O vendedor, um jovem estudante de arte, disse um preço bem razoável. Gu Vanvan olhou para trás para mim. Seu olhar era de pergunta, mas também de forte desejo. Eu assenti com a cabeça. Ela pagou imediatamente e enrolou cuidadosamente o pequeno quadro. Durante toda a tarde, nós percorremos todo o mercado. Ela comprou muitas coisas, um vaso, um castiçal, uma tapeçaria, uma escultura estranha. E aquele quadro.
Nenhuma das coisas era cara. Mas, juntas, mostravam seu gosto estético único. Eu a segui, responsável por carregar as coisas e pagar, como um assistente competente. A luz do sol entrava pelas grandes janelas da antiga fábrica, projetando uma luz manchada sobre ela. Com o quadro nos braços, ela barganhava com um vendedor por R$ 10. Rindo com os olhos em arco, olhando para o perfil dela, de repente senti que todos os meus esforços e lutas nos últimos 8 anos pareciam ter sido para este momento. Para que ela, depois de passar pela tempestade do destino, ainda pudesse, como agora, rir de coração por aquelas coisas puras e belas. No caminho de volta para casa, ela segurava um monte de tesouros, reclinada no banco do carona, satisfeita como um gato que roubou peixe. Shenxi, ela disse de repente, obrigada. Obrigado pelo quê? Obrigada por confiar no meu gosto. Ela disse. Eu sorri, mas não respondi. Em casa, ela imediatamente começou seu projeto de reforma, impaciente. Ela subiu num banquinho e pendurou a pintura abstrata na parede do escritório. O tom frio da pintura neutralizou instantaneamente a monotonia de todo o espaço. Ela colocou o castiçal de cimento, comprado por R$ 30, na minha mesinha de cabeceira. Colocou a tapeçaria tecida à mão no chão de madeira frio. Cada canto da casa começava a ser marcado por sua presença. À noite, entrei no escritório. Olhando para o quadro na parede, fiquei muito tempo em silêncio. Esta casa, onde morei sozinho por tanto tempo, fria, naquele dia, finalmente começou a ter um pouco de calor de lar. O progresso da equipe de advogados foi mais rápido do que esperávamos. Após várias rodadas de negociações difíceis, eles conseguiram chegar a um acordo preliminar de quitação de dívidas com o maior credor, um banco estatal. O banco concordou que, desde que Guvavan pagasse 20% do principal dentro do prazo estipulado, eles poderiam solicitar ao tribunal que a removesse temporariamente da lista de devedores inadimplentes, restaurando seus direitos civis básicos, como abrir conta bancária e usar transporte público. Sem dúvida, foi um grande avanço. Mas aqueles 20% ainda eram um número astronômico, capaz de esmagar qualquer pessoa comum. O advogado colocou uma pilha grossa de documentos na mesa de centro à nossa frente. Com expressão séria, Sr. Shen, Sra. Gu, estas são as melhores condições que conseguimos obter. O banco nos deu 3 meses para levantar esse valor. Se atrasarmos, todo o esforço anterior será em vão. Guvavan olhou para o acordo, e seu rosto ficou pálido novamente. A pequena esperança que ela havia acendido estava prestes a desmoronar sob o peso pesado da realidade. Depois de despedir o advogado, o apartamento mergulhou num silêncio mortal. Ela falou, com a voz seca. Vou vender aqueles quadros e a coleção. Meu pai escondeu algumas coisas no exterior. Se eu conseguir encontrar, não é suficiente. Interrompi-a, com voz calma mas firme. Mesmo que venda tudo, é apenas uma gota no oceano. Seus ombros caíram. A força que ela havia juntado instantaneamente se esvaiu, vendo sua expressão desesperada. Peguei meu notebook no escritório, abri e empurrei para ela. Na tela, havia a interface de um software de negociação de ações e um relatório detalhado de ativos pessoais. Ações, fundos, produtos financeiros, investimentos anjos em várias startups. Nestes anos, além de trabalhar como um louco, dediquei todo o meu tempo livre ao mercado de capitais. Como na época em que planejava os R$ 9.000 na faculdade, obsessivo e meticulosamente. Planejei cada centavo que ganhei. Eu já não era mais aquele engenheiro que só sabia programar. A riqueza acumulada ao longo dos anos era muito maior do que ela imaginava. Guvavan olhou para a série de números e projetos na tela, que a deixaram tonta. Fiquei tão chocada que não consegui falar. Isso é o suficiente para pagar a primeira quantia do acordo. E ainda sobra, eu disse, fechando o computador, olhando nos olhos dela. Eu já te disse, a dívida que você tem. Nós vamos pagar juntos. Isso não é uma frase vazia. Mas, isso é o seu dinheiro, Shenxi. Ela se levantou, emocionada. Não posso usar seu dinheiro. Já destruí minha própria vida. Não posso te arrastar para o fundo comigo. Isso não é um fardo, Guvavan. Levantei-me. Fui até ela, olhando-a de igual para igual. Isso também é um acordo. Você se esqueceu? Eu invisto na sua empresa, ajudo a lidar com suas dívidas, a superar as dificuldades. Quando sua empresa voltar ao normal, exijo 51% das ações. Isso é justo, não é? Ela ficou paralisada.
Investimento, empresa, ações. Ela olhou para mim, para o meu rosto sério, que não parecia estar brincando. De repente, ela entendeu. Ele está usando esse método de novo para preservar o pouco de dignidade que lhe resta. Ele sempre faz assim, usando a lógica mais fria e comercial, para envolver a bondade mais suave e calorosa. Mas eu não tenho mais nada. Sua voz tremia. Não tenho empresa. Não tenho nada. Você terá. Eu olhei para ela. Meu tom era tão firme que parecia estar afirmando um fato consumado. Você pode registrar uma nova empresa, chamada Van Van Design, ou qualquer nome que você goste. Você é a fundadora e a única artista da empresa. Eu sou seu primeiro investidor. Suas lágrimas, novamente, escorreram sem aviso. Desta vez, ela não chorou alto, apenas ficou me olhando atônita. Depois de um longo tempo, ela balançou a cabeça com força. Está bem. Uma palavra, pesada como 1000 quilos. A partir daquele dia, o clima no apartamento mudou sutilmente. Não éramos mais apenas senhorio e consultora de arte. Viramos sócios em um empreendimento. Ela não se afundava mais nos fracassos passados, mas começava a fazer um plano de negócios para nossa nova empresa. Ela pesquisava o mercado, analisava a concorrência. Até começou a tentar contatar alguns amigos do meio artístico que conhecia antes. O ar de executiva decidida e implacável. Estava voltando aos poucos. E eu cuidava dos problemas financeiros e jurídicos mais espinhosos. Vendi a maior parte das minhas ações, juntei o dinheiro. Pronto para injetar no nosso empreendimento comum. Nossa vida ganhou uma sincronia estranha, alinhada em um mesmo objetivo. Uma noite, voltei tarde do trabalho, depois de fazer hora extra. Ao abrir a porta, não me recebeu a escuridão, mas uma luz quente no quarto e um aroma forte de comida caseira. Fiquei paralisado. Gu Van Van, usando um avental de desenho animado meio ridículo que não sei de onde ela tirou, estava saindo da cozinha com um prato. Era tomate com ovo, o prato mais caseiro que existe. Notei que você não tem comido direito nos últimos dias. Ela colocou o prato na mesa e, meio sem jeito, tirou o avental. Fiz qualquer coisa, não sei se vai gostar. Na mesa havia 2 pratos e uma sopa. Além do tomate com ovo, um brócolis salteado e uma tigela de sopa de costela. Olhei para aqueles pratos, depois para ela, e algo dentro de mim derreteu na hora. Sentei-me. Peguei os hashis. Peguei um pouco de tomate com ovo. O sabor, surpreendentemente, era bom. Está gostoso, eu disse. Ela respirou aliviada. Um sorriso leve apareceu em seu rosto. Quando estudava no exterior, aprendi a cozinhar sozinha. Ela sentou-se à minha frente e falou baixinho. Naquela época, sentia muita saudade de casa. Foi a primeira vez que ela mencionou voluntariamente sua vida no exterior. Enquanto comia, eu ouvia em silêncio. Ela falou muitos detalhes soltos. Contou como, num país estranho, entrou num supermercado pela primeira vez, cozinhou pela primeira vez. Chorou escondida pela primeira vez por sentir saudade de casa. Ela contava com calma, como se falasse da vida de outra pessoa. Mas eu consegui imaginar uma princesa que nunca tinha mexido um dedo, enfrentando sozinha as dificuldades e a solidão da vida. Naquela refeição, comemos de forma estranhamente silenciosa, mas também estranhamente acolhedora. Depois da refeição, ela insistiu em lavar a louça e eu não discuti com ela. Apenas fiquei encostado na porta da cozinha, observando-a arregaçar as mangas e se ocupar diante da pia. Sob a luz, o perfil dela era suave e bonito. De repente, senti que ter dívidas, ou abrir um negócio, nada disso importava mais. Eu só queria que dias como este durassem mais um pouco, mais um pouco. A vida é como uma máquina de precisão que, com o nosso esforço conjunto, começou a funcionar de forma ordenada. Durante o dia, eu cuidava dos projetos da empresa e da nossa crise de dívidas em comum. À noite, ao voltar para casa, sempre havia uma luz e uma refeição quente à minha espera. Gu Van Van se dedicava de corpo e alma ao seu novo empreendimento. Ela registrou uma empresa, montou um site pessoal e até começou a publicar, em algumas plataformas de arte, suas opiniões sobre estética doméstica e alguns trabalhos de design. Seu talento era inquestionável. Rapidamente, conquistou um pequeno grupo de fãs. Embora ainda não tivesse recebido pedidos comerciais reais, ela estava ocupada e realizada todos os dias. A nossa relação também entrou num estado muito confortável. Éramos colegas de apartamento, parceiros de negócios lutando lado a lado. Às vezes, eu até ficava confuso.
Parecíamos um casal casado há muitos anos. No fim de semana, o frigorífico de casa estava vazio. Vamos ao supermercado, disse ela, agitando uma lista na minha direção. Eu assenti e peguei as chaves do carro. Era nossa primeira vez. Indo ao supermercado juntos, como um casal comum. O supermercado estava cheio de gente, com uma atmosfera vibrante. Gu Vanvan empurrava o carrinho de compras, comparando atentamente os produtos nas prateleiras. Ela escolhia outra marca de iogurte por uma diferença de alguns centavos, e também comprava um pacote de massa italiana não muito prática. Só porque a embalagem era bonita. Eu a seguia, observando-a, ora calculando cada centavo, ora agindo com um espírito infantil, achando tudo incrivelmente vivo. Estávamos na fila do caixa quando uma voz incerta veio do lado. O Shen-Shi. Virei-me e vi uma mulher elegante, olhando para mim com surpresa. Demorei um pouco a reconhecê-la, até resgatar do fundo da memória. O nome dela era nossa colega de turma da universidade, chamava-se Lin Feifei. Naquela época, dividia o quarto com Gu Vanvan. Olá, acenei educadamente. O olhar de Lin Feifei passou por mim e pousou em Gu Vanvan, à minha frente. Quando viu claramente o rosto de Gu Vanvan, a surpresa transformou-se num choque extremo, misturado com uma malícia mal disfarçada, de quem se regozija com a desgraça alheia. Gu Vanvan! Ela elevou o tom de voz, fazendo com que as pessoas ao redor olhassem. Meu Deus! És mesmo tu? Pensei que me tinha enganado. Como é que tu? Ela não terminou a frase, mas o seu olhar de cima a baixo, cheio de desprezo, já tinha dito tudo. Gu Vanvan vestia a t-shirt branca e os jeans mais simples, sem maquilhagem. Embora o seu semblante estivesse muito melhor do que quando a encontrei, comparada com o Lin Feifei, com a sua maquilhagem impecável e roupas de marca, ainda parecia extremamente desamparada. O corpo de Gu Vanvan ficou rígido, a cor fugiu-lhe do rosto. Instintivamente, ela quis esconder-se, fugir. Dei um passo em frente, colocando-me discretamente à sua frente, bloqueando o olhar desconfortável de Lin Feifei. Quanto tempo? Disse eu, com a voz fria. Temos coisas a fazer. Vamos indo. Dito isto, peguei no carrinho de compras das mãos de Gu Vanvan e preparei-me para sair. Não vão já com tanta pressa, Lin Feifei insistiu, seguindo-nos, com a sua curiosidade totalmente despertada. Conversemos um pouco, já que somos colegas antigos. Vanvan, ouvi dizer pelo Lise que a tua família, e agora tu, estás com o Shen-Shi. O seu tom estava cheio de insinuações e maldade. Como se dissesse, vê só, a princesa que antes estava tão no alto, agora tem de depender de um pobre rapaz que ela desprezava. Parei. Virei-me e olhei para ela friamente. Lin Feifei, disse eu, palavra por palavra, com clareza, por favor, tem cuidado com o que dizes. A Vanvan é agora minha sócia e também minha família. Família. Estas duas palavras, eu disse-as com firmeza. Lin Feifei, com o meu tom gélido, que era só nosso, beijei seus lábios. O corpo dela ficou subitamente tenso. Não liguei mais para ela. Peguei a mão de Gu Vanvan, sob os olhares estranhos das pessoas ao redor. Saí do supermercado. A mão de Gu Vanvan estava gelada e tremia sem parar. Quando voltamos para o carro, ela não disse uma palavra. Apenas virou o rosto para olhar pela janela, com os ombros tremendo levemente. Eu não liguei o carro. Nem falei nada. Eu sabia que aquele encontro constrangedor havia rasgado mais uma vez a frágil barreira psicológica que ela havia construído com tanto esforço, lembrando-a cruelmente que, aos olhos do mundo, ela ainda era aquela que caiu do topo, um fracasso ridículo. Depois de muito tempo, ela finalmente virou o rosto e me olhou com os olhos vermelhos. Shen-Shi, a voz dela saiu abafada pelo nariz entupido. Aquilo. Obrigada. Eu disse que você é minha família. Olhei para ela. Não vou deixar ninguém te machucar, disse, com a voz calma, mas carregada de uma força inabalável. Ela me olhou, e as lágrimas caíram como contas de um colar partido, rolando pelo rosto. Por que você é tão bom para mim? Perguntou ela, soluçando, repetindo a pergunta que já havíamos discutido tantas vezes. Olhei para o rosto dela, manchado de lágrimas, e senti algo no meu peito como se tivesse sido atingido com força. 8 anos, desde aquele jogo de verdade ou consequência, entre nós. Sempre existiu uma cortina de papel chamada transação e dívida. Eu a mantinha cuidadosamente, pois sabia que era a maneira de protegê-la e também a mim mesmo. Mas, naquele momento, no supermercado, quando as palavras família
escaparam da minha boca. Eu soube que aquela cortina havia sido rasgada por mim mesmo. Não queria mais usar a lógica dos negócios como desculpa. Estendi a mão e, com a ponta dos dedos, enxuguei suavemente as lágrimas do rosto dela. Depois, inclinei-me, aproximando-me lentamente dela. Naquele espaço apertado do carro, naquele espaço que era só nosso, eu beijei seus lábios. Seu corpo ficou repentinamente rígido, e seus olhos se arregalaram de choque. Seus lábios estavam frios, com o gosto salgado das lágrimas, mas eram muito macios. Aquele beijo foi suave, muito gentil, sem qualquer desejo carnal. Foi apenas uma declaração solene. Atrasado em 8 anos, levantei a cabeça, encostei minha testa na dela, e olhei para seus olhos que transbordavam confusão, porque, desde 8 anos atrás, quando recebi aqueles 90.000 yuans, olhando fixamente para ela, palavras por palavras, de forma clara e solene, eu disse: você não é mais apenas minha credora. Você foi a luz que eu admirei por 4 anos inteiros. E também o único objetivo pelo qual lutei por 4 anos inteiros. Aquele beijo, como uma pedra atirada em um lago calmo, espalhou ondas incontroláveis em meu coração confuso. Eu podia sentir claramente a temperatura dos lábios dele e o cheiro reconfortante e limpo de madeira que exalava. Quando ele se afastou, ainda mantinha a mesma posição rígida, minha mente em branco. O que ele tinha acabado de dizer? Disse que eu era a luz que ele admirou por 4 anos? Disse que eu era o único objetivo pelo qual ele lutou por 4 anos? Aquelas palavras explodiram como uma série de bombas gentis em meus ouvidos, despedaçando a barreira psicológica que eu havia construído com tanto esforço e que acabará de ser rasgada pela realidade. Mas desta vez, o que ficou exposto não foi um ferimento sangrento, mas uma faísca fraca, enterrada nos escombros, que eu mesma já havia esquecido. Minha garganta estava seca, sem emitir som. As lágrimas ainda penduradas nos cílios, patética e ridícula. Você está com pena de mim, não está? Essa foi a única explicação que consegui pensar. Porque ele viu minha miséria. Porque ele me defendeu na frente dos colegas, então ele usa isso para me dar um pouco de consolo barato. Ter pena de você? Shenxi me olhou, sem nenhum vestígio de compaixão em seus olhos. Apenas algo profundo que eu não conseguia entender. Gu Vanvan, você se esqueceu? 8 anos atrás, entre nós dois, quem era a pessoa mais digna de pena? Fiquei atônita. Eu usava um casaco velho desbotado. Entrei naquele KTV onde até o ar cheirava dinheiro, e não tinha dinheiro nem para pagar uma conta dividida. Aos seus olhos, talvez eu nem fosse uma piada para você. A voz dele estava calma, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Naquela época, você sentiu pena de mim? Ele perguntou. Instintivamente, balancei a cabeça. Não, admiti. Naquela época, eu estava num pedestal, alheia às dificuldades do mundo. Eu via Shenxi como se fosse uma criatura de outra dimensão. Sentia curiosidade, estranhamento, mas nunca compaixão ou piedade. Não era um sentimento do mesmo nível. Você não sentiu, disse Shenxi. Você, de uma forma tão desajeitada que nem percebia, me deu uma oportunidade. Com aqueles 90.000, construiu uma ponte para mim. Uma ponte que me permitiu sair daquele poço escuro e ver o que havia do outro lado. Desde aquele dia, você ficou na outra ponta da ponte. Eu corria desesperadamente sobre ela todos os dias, sem ousar parar. Quando levantava a cabeça, via você. Você era a minha direção. Nunca pensei que um dia conseguiria chegar de verdade ao seu lado. Só queria, quando chegasse ao fim, pelo menos, ter o direito de estar diante de você, olhar nos seus olhos de igual para igual, e devolver, com dignidade, tudo o que lhe devia. Levei 8 anos para finalmente chegar ao fim. Ele estendeu a mão e, mais uma vez, limpou suavemente as lágrimas do meu rosto. Seu olhar era ardente e sincero. Mas descobri que você já não estava mais na outra ponta. Você tinha caído num poço ainda mais fundo do que o meu. Então, desta vez, a voz dele ficou incrivelmente suave. Sou eu quem vai construir uma ponte para você. Minhas lágrimas transbordaram sem controle. Então era isso. Então, aquele jogo que eu já tinha esquecido, aquele dinheiro que nunca levei a sério. No coração dele, tinha marcado uma cicatriz tão profunda. Então, uma pedrinha que eu, sem querer, atirei, realmente mudou o curso do rio do destino de alguém. E agora? Aquele rio, refluía, tentando salvar a mim, que estava seca. Não consegui dizer mais uma palavra. Só deixei que ele,
no meu mundo caótico, lançasse um feixe de luz. Um feixe chamado Shenxi. Não sei como voltamos para casa. Só me lembro que, quando ele ligou o carro, com toda a naturalidade, segurou minha mão gelada, que descansava sobre o joelho. A palma da mão dele era grande, muito quente, cheia de força. Ele não disse nada durante o caminho. Apenas me apertou com uma força que não admitia contestação. Ao chegar no apartamento, ele me ajudou a guardar as compras na geladeira. E então, como de costume, foi para a cozinha, começou a preparar o jantar. Eu fiquei na sala, olhando para as costas dele, ocupado na cozinha, altas, firmes, trazendo paz ao coração. Aquele estudante pobre, de poucas palavras, que um dia eu deixei para trás. Sem que eu percebesse, já tinha se tornado uma árvore imensa, capaz de me abrigar da tempestade. Ele trouxe 2 tigelas de macarrão fumegante, colocou na mesa. Come. Sentei-me, peguei os hashis, mas não mexi. Shenxi, eu encarei, reunindo a maior coragem da minha vida. Fiz a pergunta mais crucial. Então, o que nós somos agora? Ele ergueu o olhar, viu meu rosto cheio de tensão e insegurança, e de repente sorriu. Aquele sorriso era como o sol de inverno, derretendo instantaneamente o último gelo no meu coração. Ele não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e, com a ponta dos dedos, suavemente, colocou uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. O gesto foi gentil, e cheio de uma intimidade que não precisava de palavras. Naquele momento, eu entendi tudo. No dia seguinte, segunda-feira, Shenxi, como sempre, foi cedo para a empresa. Mas eu sabia que algo já não era mais o mesmo. Pela primeira vez, depois que ele saiu de casa, senti uma sensação chamada vazio. Fui até a porta do quarto dele. A porta estava aberta. Lá dentro, o estilo dele de sempre, minimalista, frio. Tudo perfeitamente arrumado. Como a personalidade dele, rigoroso e contido. Na cama estavam as roupas de dormir que ele acabará de trocar, ainda com o calor e o cheiro do seu corpo. Como atraída por um feitiço, entrei. Apertei aquela roupa de dormir contra o peito, enterrei o rosto nela e inspirei profundamente. Era o cheiro dele, por completo. Essa percepção fez meu rosto queimar instantaneamente. Parecendo uma ladra furtiva, coloquei a roupa de volta no lugar num instante e fugi do quarto dele. No peito, porém, era como se tivesse um cervo assustado, chocando-se desordenadamente. Então era assim que se sentia ao gostar de alguém? Doce, aflita e, ao mesmo tempo, cheia de confusão. Durante toda a manhã, fiquei imersa nessa emoção caótica, incapaz de fazer qualquer coisa, até que o advogado ligou. Só então fui trazida de volta à realidade. O banco já confirmou o acordo. Precisamos que você forneça alguns documentos sobre os bens da empresa do seu pai, especialmente a parte de ativos no exterior. Isso é crucial para a nossa próxima rodada de negociações. A senhora se lembra onde esses documentos costumam ser guardados? Tentei me recordar com esforço. Meu pai, ele tem um cofre muito discreto. Não fica na empresa. Também não fica em casa. Fica naquela casa antiga no subúrbio da nossa família. Aquela casa foi onde cresci. Depois, quando a família toda se mudou para o apartamento no centro, ficou vazia, com apenas o mordomo indo limpar periodicamente. Depois que o problema aconteceu, aquele lugar, como todas as nossas propriedades, foi lacrado pelo tribunal. Certo. Entendi, disse o advogado. Vou solicitar imediatamente ao tribunal que, sob o pretexto de buscar provas essenciais, nos permita entrar uma vez. A senhora precisa se preparar. Talvez seja necessário que a senhora vá pessoalmente para identificar o local. Ao desligar, meu coração afundou. Voltar. Eu teria que voltar àquele lugar que carregava toda a minha infância feliz, mas que agora se tornará ruínas. Senti um pouco de medo. Contei aquilo para Shenxi. Do outro lado da linha, ele silenciou por um instante. Então disse: vou pedir folga. Vou com você. Não precisa. Você está tão ocupado no trabalho, eu disse. Vou com você. O tom dele não admitia contestação. 2 dias depois, junto com o advogado, estávamos diante daquela porta de ferro familiar. O lacre já havia sido rasgado. 2 funcionários do tribunal estavam ao lado, supervisionando com expressões impassíveis. Olhei para aquela porta de ferro ornamentada e familiar, para o jardim onde as plantas, sem cuidados, cresciam de forma selvagem. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Lembro-me daquele balanço que meu pai fez para mim com as próprias mãos no meu 5º aniversário.
daquele gramado, onde foi realizada a grande festa da minha festa de debutante aos 18 anos. Cada planta, cada árvore aqui estava gravada com minhas memórias e com a glória passada da minha família. Agora, tudo havia mudado, menos o lugar. Senti minhas pernas pesarem como chumbo. Não conseguia dar um passo sequer. Uma mão quente segurou a minha. Era Shen-Shi. Ele não disse nada, apenas apertou minha mão com força. E então, puxando-me, passo a passo, entramos naquele lugar que me era ao mesmo tempo familiar e estranho. A casa estava coberta por uma fina camada de poeira. Todos os móveis estavam cobertos com panos brancos, como fantasmas silenciosos. No ar, pairava um cheiro de mofo. Guiada pela memória, levei-os ao segundo andar, até o cômodo mais ao fundo do escritório do meu pai. Era uma sala de coleção particular. Nas paredes, onde antes pendiam quadros famosos, restavam apenas as marcas vazias das molduras. Aproximei-me de uma parede, seguindo a sequência que lembrava, em um mecanismo disfarçado de livros. Digitei a senha. A parede deslizou lentamente, revelando um enorme cofre embutido. O advogado e os funcionários do tribunal mostraram expressões surpresas. Girei o disco da senha e abri a porta pesada. Lá dentro, não havia joias e tesouros que imaginei. Apenas fileiras de documentos organizados e algumas caixas de veludo. Abri uma das caixas. Lá dentro, jazia tranquilamente um colar de safira, a joia favorita da minha mãe. Em outra caixa, havia um relógio de pulso masculino, o primeiro presente que dei ao meu pai. Então, para ele, o mais precioso nunca foram as coleções valiosas, mas sim estas coisas que carregavam as emoções da família. Minhas lágrimas não puderam mais ser contidas. Caiam, uma a uma, sobre a caixa de veludo. Shen-Shi se aproximou e, por trás, abraçou-me suavemente. Ele não disse nada, apenas apoiou o queixo no topo da minha cabeça. Com o calor do seu corpo, ele me consolava silenciosamente. Naquele momento, neste quarto frio, cheio de memórias tristes, pela primeira vez, senti uma paz nunca antes experimentada. Eu sabia que não estava enfrentando tudo isso sozinha. Meu passado, embora já despedaçado, mas meu futuro, por causa dele, está sendo remontado pedaço por pedaço. No cofre da casa antiga, encontramos documentos cruciais. Lá dentro não só havia certificados de ações da empresa no exterior do meu pai, mas também alguns acordos de truste extremamente secretos que ele assinou nos primeiros anos. Quando a equipe de advogados viu esses documentos, seus olhos brilharam. Esta é realmente uma descoberta importante, meu advogado principal, Dr. Wang, disse-me animado. Com isso, temos muito mais poder de barganha nas negociações com o banco. Isso prova que seu pai não estava transferindo ativos de forma maliciosa, mas que antes do problema na empresa, ele já havia estabelecido uma segregação legal de patrimônio para a família. Isso nos dá uma enorme vantagem legal. É sem dúvida o primeiro raio de luz no fim do túnel. Embora ainda estejamos longe de resolver todos os problemas, pelo menos vemos esperança. Ao sair da casa antiga, olhei para trás e vi aquele edifício um pouco desolado sob o pôr do sol. A tristeza no meu coração parecia ter diminuído um pouco. Talvez a melhor maneira de se despedir do passado não seja esquecer, mas corajosamente levar dele as coisas mais importantes. E então seguir em frente. E ao meu lado, já havia alguém disposto a caminhar comigo. No caminho de volta, fiquei encostada no ombro de Shen-Shi. Sem dizer uma palavra. Ele também não falou, apenas ajustou a música no carro. Para minha favorita, Castelo no Céu. A melodia suave. Como uma mão gentil alisou as rugas do meu coração. A vida parece ter apertado o botão de aceleração a partir daquele dia. A equipe de advogados usou as novas evidências para iniciar uma nova rodada de negociações com o banco. E eu finalmente recebi a primeira oportunidade da minha nova carreira. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. A pessoa se apresentou como gerente de um hotel boutique, dizendo ter visto alguns artigos e esboços de design que publiquei online sobre estética espacial, e apreciou muito minha filosofia. Queria me convidar para fornecer um plano de decoração para o novo lounge VIP do hotel deles. Depois de desligar, pulei de excitação no mesmo lugar. Este era meu primeiro cliente de verdade. Corri para o escritório. Abracei Shen-Shi, que estava lendo documentos. Consegui um contrato, Shen-Shi. Consegui um contrato. Ele cambaleou com o impacto, mas rapidamente se recompôs. E seu rosto mostrou um sorriso sincero. Ele segurou meus ombros, olhando para meu rosto corado de excitação.
seus olhos cheios de admiração e orgulho. Eu sabia que você conseguiria. Naquele momento, a aprovação dele me fez sentir mais satisfeita do que qualquer sucesso nos negócios. Eu coloquei toda a minha paixão naquele projeto. Virei várias noites em claro, pesquisei montanhas de informações e fiz dezenas de esboços de design. Shen-Shi não interferiu em nenhuma das minhas decisões, mas, quando eu virava à noite, ele silenciosamente trazia um copo de leite quente para mim. Quando eu me sentia travada e irritada, ele me levava para passear. Contava histórias engraçadas do trabalho dele para distrair minha atenção. Ele era como o melhor esteio, sempre me dando o apoio mais sólido quando eu mais precisava. 15 dias depois, levei uma proposta grossa e quase perfeita para conhecer o gerente do hotel. O cliente ficou muito satisfeito com o meu design e assinou o contrato na hora. A taxa de design adiantada foi depositada rapidamente na conta corporativa do Van Design. Quando recebi a mensagem do banco e vi o primeiro pagamento na conta, fiquei tão emocionada que quase chorei. Embora aquele dinheiro fosse apenas uma gota no oceano comparado às dívidas da minha família, para mim teve um significado imenso. Provou que eu, Gu Van, não sou um fardo que só sabe depender dos outros. Posso usar minhas próprias mãos, meu próprio talento, para me reerguer. Peguei o celular, saí correndo do apartamento e fui até o prédio da empresa do Shen-Shi. Liguei para ele. Desce aqui. Agora. Imediatamente. Já. Poucos minutos depois, ele saiu do prédio com pressa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu não disse nada. Erguendo-se na ponta dos pés, sob o olhar das pessoas ao redor, em seus lábios, estampou um beijo estalado. Então, ergui a tela do meu celular diante dele. Como uma criança exibindo o boletim para os pais, Shen-Shi, olha. Eu ganhei dinheiro. Ele olhou para o número na tela, depois para o meu rosto radiante. Ficou imóvel por um instante, e então soltou uma risada sonora. Aquela risada estava cheia de alegria e carinho. Ótimo. Ele riu, bagunçou meu cabelo. Minha Gu Van. O que você quer comer hoje? Eu pago. Não precisa pagar. Levantei o queixo, com ar grandioso. Hoje quem paga sou eu. Voltamos para casa. Vou cozinhar para você. Um arroz com camarão especial. De 25 yuans. Ele sorriu e pegou minha mão. Vamos para casa. Sob o sol poente, nossas sombras se alongavam. Eu sabia que aquele nosso novo futuro, cheio de esperança, já havia chegado.